aqui te esperando, eu sou Vivi Costa e te convido a acompanhar a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região, no DF, no entorno. E a gente vai conversar também sobre tudo que acontece no mundo, de alguma forma impacta a nossa vida. Vai ser um prazer ter você por aqui. Vamos começar? Vamos fazer um giro com os nossos repórteres para saber alguns dos destaques de hoje. Um motorista reage a assalto e dá tiros no assaltante. Kátia Gomes. Pois é, Viviane, 2 criminosos chegaram até a loja onde esse homem trabalha, tentaram levar o carro desse homem, mas como ele é CAC, ele estava armado, acabou disparando em um desses criminosos. O bandido procurou o hospital, mas acabou sendo preso. Já já eu volto com todos os detalhes. Olha, são detalhes que a gente precisa acompanhar assim, com cuidado para entender essa história toda. Vai ser, viu, assim, de vocês vão ficar impressionados. Obrigada, Kátia, até já. Uma médica da UPA de Planaltina foi ameaçada de morte em áudios do WhatsApp. Ela teve que pedir transferência da unidade. Maicon Leão. Vivi, de repente, um número desconhecido começou a mandar essas ameaças, áudios pesados, que inclusive ainda na edição de hoje nós vamos ouvir. O detalhe é, a polícia começou a investigar e descobriu, Vivi, que essas ameaças vinham ali ó, do ladinho dela, de uma colega de trabalho. A gente explica tudo daqui a pouquinho, se é que dá para chamar de colega, né, Vivi? Nossa, que absurdo. Com uma colega dessa não precisa de inimigo, né? Até já, Maicon. Suspeita de febre maculosa no DF. Criança que teve contato com um carrapato pode ter contraído a doença na beira do Lago Paranoá. Vanessa Vitória. Inclusive, a mãe da menina fez um alerta em um grupo de mensagens para que outras mães tivessem atenção e cuidado ao levar os filhos para brincar por lá. Ela ficou internada em um hospital particular aqui do Distrito Federal. A Secretaria de Saúde está avaliando esse caso e a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho, ainda nesta edição. E é uma doença que tem que ser diagnosticada logo para não se agravar, né, Vanessa? Te espero. E olha, casos de picadas de escorpiões no Distrito Federal também preocupam. Até agosto desse ano, foram mais 2.180 acidentes com animais peçonhentos e esse número é quase o total de ocorrências do ano passado inteiro. O clima quente é perfeito para esses animais e nós vamos conversar com um biólogo que vai dar orientações sobre como se proteger. E você, tem participado do nosso jornal? Já anotou o nosso WhatsApp? Está aqui na tela para você, o 996232421. Aproveita para salvar aí nos seus contatos. Começa a seguir a gente também no nosso Instagram, é o @SBTBrasília. Por aqui você fica sabendo de várias notícias que acontecem ao longo do dia. Tem também promoções, enfim, você fica ligadinho em tudo e pode, inclusive, mandar mensagem pra gente com alguma sugestão de reportagem, comentando alguma reportagem que a gente trouxe ao longo do jornal, dando aqui a sua opinião. E também pode mandar aquela foto que você gosta de se ver aqui comigo. E ao longo do jornal hoje eu vou mostrar várias, viu? Eu quero estar cada vez mais perto de você porque a sua voz é importante para mim. Tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora. Hoje é terça-feira, 12 de setembro. Vamos juntos? Já estamos no ar. E a gente começa falando aqui de um outro assunto que não estava nos nossos destaques. A Polícia Civil prendeu o suspeito de matar a tiros uma jovem de 20 anos, em plena luz do dia, lá em Sobradinho 2. O crime foi na semana passada. Segundo a polícia, o autor teve uma desavença com essa jovem. Depois de uma discussão, ele ficou observando todos os passos da garota. E aí seguiu essa menina até a quadra onde ele cometeu o crime. O suspeito, ele vai responder pelo homicídio qualificado e, se condenado, pode pegar uma pena de até 30 anos de prisão. A arma estava na casa de um amigo do suspeito. Esse amigo também foi preso em flagrante. Enfim, podemos dizer que esse crime aí foi solucionado pela polícia e a gente vai conversar com a Vanessa Vitória sobre isso. Vanessa, conta pra gente como é que ele conseguiu chegar até esse homem. Boa tarde pra você. Oi, Vivi.
Oi, Vivi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Então, a polícia já tinha suspeita aí de quem seria o autor. Ele deixou Sobradinho, ele fugiu daqui, mas retornou para Sobradinho e foi aí que a polícia colocou as mãos nele. O que acontece, Vivi? No começo tinha uma possibilidade aí, uma investigação de que o crime teria sido motivado por causa de alguma desavença em função desse suspeito ter tido um relacionamento com uma garota que estaria namorando a moça de 20 anos. Mas essa hipótese, até o momento, pode ter sido descartada em função da confissão do relato do autor. Os valores, ele veio para a delegacia ontem, quando ele foi preso, e ele, de princípio, ele negou tudo. A princípio disse que não tinha sido ele. Mas quem vai contar os detalhes agora de como ele realmente confessou e o que ele disse vai ser o delegado, é o doutor Ricardo Viana, que está aqui comigo e que está à frente dessa investigação. Porque tinha toda aquela história, feminicídio, homicídio, crime passional, o que era. Agora, doutor, a linha é exatamente essa, né? Homicídio mesmo, né? Boa tarde. Sim, nós temos aí um prazo de 30 dias para terminar as investigações. Ele está com mandado de prisão. Nós vamos trabalhar, não descartamos qualquer hipótese, mas aquela situação levantada primeiramente de crime passional, que havia o envolvimento da atual namorada da vítima com ele, nesse momento ela não prepondera. Ele foi ouvido ontem, ele descartou essa hipótese, ele narrou que ele tem uma namorada, ele tem uma filha, e toda essa confusão teria sido gerada por questões territoriais. A vítima, ela moraria em outra região, estaria na área dele, que seria um grupo rival. Eles discutiram na noite do dia 7, passaram a madrugada discutindo. Essa discussão ela ficou mais acalorada, a vítima teria quebrado a janela do apartamento dele, ele desceu armado e ali tiveram um conflito. Ele chamou um amigo dele pela manhã, passou a seguir a vítima e teve um certo momento que ele encontrou um local para fazer uma emboscada e ali ele desferiu 4 tiros nelas, que veio a óbito no local. Vivi, como você disse, foi bem à luz do dia. Inclusive, a gente tem até uma imagem que mostra lá o veículo preto, um Gol, que estaria em nome do tio desse suspeito. Esse carro parado na quadra onde aconteceu o crime, ele se desloca até ela, não dá para ver a vítima nesse ponto, mas a gente consegue ouvir pelo áudio o grito e a gente consegue, inclusive, escutar os 4 disparos que ele faz. É exatamente essa imagem que a gente tem agora. A gente consegue ver à direita o veículo preto, ele já passou ali, agora ele já está correndo, ele já está saindo da cena do crime. Olha só, agora ele passa ali, ele está de boné, camiseta. Quando a gente vê, ele chega a colocar a mão esquerda ali perto da perna dele, provavelmente já pegando alguma coisa, e agora ele já saiu correndo. A gente ouve, tá, Vivi, um grito de para, alguma coisa assim que a gente não consegue identificar muito bem, e dá para escutar exatamente os 4 disparos que ele fez contra ela, e ele confessou exatamente os 4 disparos aqui na delegacia. É um homem aí de 20 anos que não tinha antecedentes criminais, embora o delegado vai narrar que ele mesmo contou sobre crimes que ele teria, né, praticado, como tráfico de drogas, coisas de gangue, né, delegado? Sim, quando eu digo para vocês que a investigação ainda vai avançar, é no sentido de saber a real motivação desse hediondo crime que aconteceu aqui na área de Sobradinho 2. Nós temos ontem, nós conseguimos, além de prender o suspeito, nós conseguimos prender quem estava na posse da arma de fogo, a arma utilizada no crime. Dentro da mochila que era de propriedade do indiciado, que foi preso por nós encontramos lá vários papelotes para embalar drogas, balanças de precisão, além da arma de fogo. Aqui, em depoimento, ele confessou seu envolvimento anterior com o tráfico de drogas. Então, assim, a investigação vai ter que caminhar para saber a real motivação, se tem a ver com drogas, se foi uma simples confusão que aconteceu e decorreu nessa situação de morte dessa jovem que faleceu. E então nós temos aí um prazo para concluir, mas de antemão nós demos uma resposta à nossa comunidade, as pessoas, os principais atores desse cenário criminoso, eles estão presos.
e nós vamos encaminhar o inquérito à justiça para que eles sejam processados e nós temos uma condenação aí. Vivi, inclusive a gente vê ele, assim, a gente tem um vídeo dele chegando, não tem a imagem exata dele, mas eu vi algumas imagens dele. Um garoto aí com aquela carinha de nerd, óculos, bem assim, acima de qualquer suspeita, que diz que não estava mais envolvido com tráfico, que era trabalhando numa padaria, mas ninguém sabe. A gente tem as imagens aí das balanças de precisão que foram encontradas, 3 balanças. Como o delegado fala, ele também disse aí que teve um contato com a garota, isso lá no fim do ano, e que eram aí rivais e que o crime realmente teria tido a motivação dessa desavença na madrugada ali do feriado de 7 de setembro, quando ela teria inclusive jogado uma pedra na casa dele, Vivi. Ela tinha sim passagem pela polícia por porte de droga. Pois é, Vanessa, e você estava narrando ali em algumas imagens, e a gente inclusive tem um áudio desses disparos, porque você comenta, né, assim, dá para ouvir os disparos. Vamos rodar aqui então com o áudio agora para as pessoas conseguirem ouvir também e entender como é que foi? O grito? Pois é, a gente escuta ali, né, se eu não me engano, 4 disparos nesse momento. E o delegado falou justamente que ali era uma área em que um estava entrando no território do outro. Então, que era uma região exatamente que era praticado ali o tráfico de drogas. E como é que era para a população ali, né, para os moradores? Eles já haviam denunciado em algum momento, porque eu imagino que devam ter ficado extremamente assustados, porque foi assim, no meio da rua, durante o dia, a gente inclusive estava aqui, né, durante o jornal, quando veio essa notícia, a gente ainda trouxe aqui as informações. Então, já havia, delegado, chegado para vocês alguma informação sobre tráfico de drogas ali naquela região? Olha, o nosso trabalho com tráfico de drogas aqui na região de Sobradinho ele é sistemático. Tá? A gente tem um trabalho constante no intuito de coibir não só o tráfico de drogas, mas a associação para o tráfico. Essas pessoas, principalmente jovens, eles se unem em torno da traficância, eles costumam praticar a proteção dos seus territórios, então a gente faz um trabalho com o intuito de prender. Só para você ter ideia, ontem a gente, logo após esse serviço da prisão desses suspeitos, nós conseguimos fazer um flagrante de tráfico de drogas numa região próxima, que seriam jovens também procurando se reerguer diante do tráfico perante a comunidade. Então, nosso trabalho é sistemático no sentido de coibir não só a traficância, mas a associação para o tráfico, a fim de que eles não se insuflem para se unirem em gangues e disputar território na região. Vivi, até complementando aqui o que o delegado falou, a gente estava conversando antes a respeito justamente disso, de quem são esses jovens, né? O perfil aí, por exemplo, a gente tem esse rapaz preso ontem, que é o suspeito aí de ter atirado nela com os 4 tiros. O que acontece? Não tinha antecedentes criminais, estava, disse, trabalhando em uma padaria. Não tem, assim, aquela ficha extensa? A gente estava conversando justamente sobre isso. Ela mesma, a vítima, ela tinha uma passagem por porte, mas já tinha relatos de testemunhas e da comunidade que às vezes se envolvia em confusão, que tinham uma personalidade. Nada, tá, gente? Só reforçando aqui, nada justifica um crime, nada justifica uma morte. Não tem nada a ver. Ela poderia fazer o que ela quisesse da vida dela, que não teria ninguém o direito de matar essa pessoa e nenhuma outra. Não é isso que eu estou dizendo, mas o relato de pessoas é que eles têm, ela já tinha esse perfil, então assim, mais intolerante, enfim. Essa é uma situação que a gente traz. E a gente traz uma outra situação também com a ação de ontem, que é uma pessoa com a arma que foi utilizada no crime. Arma essa que estava com a numeração raspada. Então, ele usou essa arma foi parar na mão de uma outra pessoa. Um outro ponto que o delegado também trouxe, tem alguém que dirigiu o carro, Vivi. Você viu? O carro está parado.
Ele saiu e depois ele volta. Ele tem um motorista. Então tem aí mais um envolvido, que é esse que a polícia agora está trabalhando para chegar até ele. Porque esse sim responde pelo crime de homicídio. Atirando ou não, ele estava junto no crime, estava dirigindo o carro. O que foi pego com a arma, esse não, mas foi preso em flagrante pelo porte de arma. Eu até perguntei para o delegado, vou pedir para ele, que foi uma dúvida minha aqui quando a gente estava conversando. Ah, delegado, mas ainda tinha o flagrante? Ele me explica que tinha por causa da arma, né, delegado? Então, toda uma logística de jovens, uma criminalidade e até, se a gente fosse procurar a passagem de todo mundo aí, praticamente ficha limpa. Sim, pessoas que estavam fora do espectro policial como possíveis pessoas perigosas, né? Urge citar que, além da pessoa que foi preso ontem, o condutor do veículo ele já foi identificado. E como você bem relatou, ele concorreu para a prática do homicídio. Ele tinha ciência, a partir do momento que o suspeito foi em casa, buscou a arma e ele começou a monitorar a vítima, ele tinha ciência, ele assumiu o risco que o resultado morte poderia acontecer. Então, ele não praticou o fato material, mas ele concorreu para a prática do homicídio. Ele já foi identificado, nós temos a qualificação dele, ele foi encaminhado à delegacia ontem, onde foi ouvido, inclusive ele indicou onde estava a arma de fogo, e provavelmente, após a análise toda a probatória que foi assimilada pela investigação, nós vamos indiciá-lo no crime de homicídio qualificado na medida da culpabilidade dele. Quer dizer, ele não praticou o fato material, mas ele concorreu para que aquele resultado morte acontecesse. O suspeito, delegado, ele até foge aqui da região, ele vai para Brasilinha, se não me engano. Para onde ele foi? Sim. Após o crime, ele se evadiu aqui da região de Sobradinho 2, nós não estávamos encontrando ele, ele foi para Brasilinha, onde ele tem um vínculo de amigos e família, inclusive ele falou que adquiriu a arma de fogo naquela região e, posteriormente, na data de ontem, a gente já de posse do mandado de prisão dele, ele foi visto aqui na região de Sobradinho, nós começamos a fazer uma vigilância no local e conseguimos prendê-lo. E até, Vivi, complementando a questão aí da sua dúvida com relação aos jovens aqui na região de Sobradinho e a criminalidade, o irmão da garota assassinada, ele também foi assassinado na região de Sobradinho, isso em 2016, né, delegado? Sim, é um crime que já foi investigado, né, já foi encaminhado à esfera judicial e nós tivemos essa fatalidade no âmbito de uma mesma família. Os dois irmãos vítimas de um crime tão violento, que é o homicídio, tiveram as vidas ceifadas, jovens, haja vista que essa garota tem apenas 20 anos, mas infelizmente não está aqui mais no nosso convívio. E a nossa resposta que nós poderíamos dar nesse momento é a prisão do suspeito que está aí e vai ser levado ao Poder Judiciário. Parabéns pelo trabalho, obrigada pela entrevista e uma ação até rápida, né, Vivi? Uma vez que aconteceu na sexta-feira, então logo está concluindo essa investigação. O que tem por enquanto descartado é possibilidade de crime passional, possibilidade de feminicídio. Se trata aí, de acordo com o próprio suspeito aí, de realmente um homicídio por causa de uma desavença que ele teve com essa garota. Pois é, vamos continuar acompanhando essa investigação. Caso esse episódio tenha aí uma reviravolta, enfim, a gente vai trazer para vocês também. E a gente vê, né, Vanessa, a pessoa quando se envolve com droga, ela corre um risco muito grande de acabar se envolvendo com outro tipo de crime, mais sério ainda. Obrigada pelas informações, viu? Já já a gente volta a conversar. E duas mulheres que foram flagradas por câmeras de segurança furtando carne e vários outros produtos de um supermercado no Arapuanga. É isso mesmo, elas levaram as mercadorias sem se preocupar com as câmeras, filmando tudo. Isso foi no sábado. E segundo uma funcionária do estabelecimento, as mulheres ainda não foram localizadas. A gente está vendo as imagens aí, olha só, as duas. Uma, inclusive, pega ali, né, uma cestinha e aí começa a selecionar os produtos que vai levar. Agora, isso sem preocupação de ter ali uma câmera registrando todos esses detalhes. Bom, ao prejuízo que foi para o dono desse supermercado, hein? Vamos ver aqui com o Maicon Leão. Maicon, a situação fica muito difícil para o comerciante, né? Boa tarde para você.
Fica, né, Vivi? Boa tarde para você, para quem está em casa. Nesse caso aí, foi cerca de R$200 de prejuízo nesse pouco tempo. Era sábado, como você bem adiantou, movimento um pouco acima do normal ali por conta do final de semana, ainda mais vindo de um feriadão. E aí as duas bonitas aí, Vivi, aproveitaram dessa questão da demanda no supermercado estar um pouco maior e acharam que não seriam percebidas. Esse supermercado fica inclusive nessa avenida que nós estamos aqui, bem movimentado em Planaltina, mas nada inibiu a ação delas, que tranquilamente entram ali no supermercado, vão andando pelos corredores. A gente está inclusive na porta desse supermercado, Vivi, e dá pra gente ver que todos os corredores praticamente, eles têm um caixa na frente. Mas isso não inibiu ali a ação dessas moças que tranquilamente, se passando por clientes, Vivi, como é que elas fazem? Como é que elas agiram? Elas pegaram aquelas cestinhas de compras como clientes normais e saíram pelos corredores escolhendo os que elas queriam. E aí, enquanto uma finge que está pegando ali na prateleira o que ela gostaria, vai colocando na caixinha, a outra, Vivi, descaradamente, na verdade bem discretamente ali do lado, vai tirando da cestinha e colocando na mochila. Ela chega a dar uma olhada ali para um lado, para o outro, ver se aparece alguém no corredor, e enquanto não aparece ninguém, ela vai colocando lá. É visível quando ela coloca a peça de uma carne dentro da mochila, garantindo o churrasco do fim de semana, às custas de quem, Vivi? Do comerciante, que fica no prejuízo e só descobre depois o que aconteceu. Essas duas ainda não foram identificadas, então a gente aproveita, a imagem está borrada por uma questão de preservar a idade, que infelizmente de preservar a identidade, porque infelizmente a gente não sabe a idade certa dessas mulheres, mas Vivi, quem conhece, a gente sabe, conhece o jeito, conhece o andado, a roupa. Então você que já viu essas moças passando aí pela sua rua, a gente está aqui em Planaltina, esse caso foi aqui em Planaltina, entra em contato com a polícia pelo 197, pelo 190, essas informações podem ajudar a polícia a chegar até elas, que Vivi, a gente vendo elas agindo aí dessa forma, com tanta tranquilidade, não se preocupando com a presença das câmeras, porque a gente vê um supermercado que ele tem segurança, tem ali os caixas sempre movimentado com muitas pessoas, mas isso não inibiu. Então assim, se elas fizeram isso na cara de pau ali, na tranquilidade, provavelmente já tem experiência de terem agido em outros locais ou quem sabe até mesmo em outras ações aqui nesse mesmo supermercado. Então quem puder estar ajudando a polícia, entrando em contato com as informações, apesar da imagem às vezes não ser tão nítida, a gente sempre reforça, quem conhece, né, Vivi, bate o olho ali, sabe o jeito que a pessoa anda, as roupas que usam, então esses detalhes vão ajudar a polícia a identificar quem são essas mulheres e, claro, fazer com que elas respondam, porque pela tranquilidade, como elas fazem, como elas agem aí, muito provavelmente, Vivi, essa não foi a primeira vez que elas agiram não, viu? Você sabe o que me assusta, Maicon? Porque a gente mostra aqui diariamente, não é um caso não, nem dois, né? A gente mostra aqui às vezes mais de 3 casos em que a gente vê a pessoa entrando, furtando ali alguma coisa no comércio e acaba que as pessoas não estão nem aí com as câmeras de segurança, mas a polícia depois soluciona esses casos justamente com a ajuda desses equipamentos. E eles fazem, assim, numa naturalidade, apesar de fingir ali, né, que estava preocupado, que olha para um canto, olha para outro e tal, assim, não tá nem aí que tem uma câmera ali que pode estar filmando e que depois vai passar por um constrangimento tão grande. E isso é constante, né, Maicon? E Vivi, é importante ressaltar o seguinte, a gente teve acesso a essa imagem aí do ato em si, mas o supermercado ele tem várias câmeras de vários ângulos, o que dá para a polícia essa perspectiva real de quem são elas. Então eles vão comparando imagem de lado, de frente. A nossa está borrada por conta dessa questão da idade, da desconfiança de que possam se tratar de pessoas menores de idade, mas a polícia tem acesso a essas imagens limpas de vários ângulos, tem câmera na entrada, tem câmera nos corredores. Então assim, a polícia tem acesso a todas essas imagens e pode demorar uma semana, um mês. A gente trouxe ontem, né, o caso lá da 410, em que aquele jovem foi violentamente agredido e que os criminosos fugiram. Nessa semana a polícia conseguiu localizá-los e prendê-los, ou seja, pode até passar um tempo, mas fica às vezes pensando, passou uma semana, ninguém vai vir atrás não, mas olha, eu vou te contar, vai sim.
A polícia continua trabalhando, analisando essas imagens e sempre, Vivi, tem alguém que reconhece, alguém que olha. Às vezes até a imagem que a gente está mostrando aqui agora, a pessoa reconhece a roupa, reconhece o jeitinho, o andado, e aí vai passar para a polícia a informação necessária para chegar até as duas, para que elas sejam presas. A gente, claro, espera que isso aconteça o quanto antes, né, Vivi? É muita cara de pau, é muita folga. Nessa cestinha aí faltou um óleo de peroba. Faltou, exatamente. E coitado do empresário ali também, que acaba sentindo isso no bolso também. A gente sabe que a situação financeira de muitas pessoas não é fácil, mas não é assim que vai resolver. Porque depois vai ser muito mais difícil. Enfim, vai passar pela delegacia, a ficha fica suja. E a gente comenta que, olha, o telefone está aqui, que é 197, para quem tiver alguma informação poder denunciar para a polícia. E como você trouxe, às vezes a pessoa passou ali... Passou um dia, passou uma semana, respira aliviado, né? E aí fala assim, deu certo. Deu certo, não. Espero que, como você falou, foi mais de um mês depois que a polícia conseguiu desvendar alguns casos. E quantos outros, né? Então a polícia está de olho e é importante, então, a pessoa colocar esse olhinho de peroba aí para não agir como essas duas. Obrigada, Maicon. Daqui a pouco a gente conversa mais. Agora, olha essa história, gente. 2 ladrões tentaram roubar um carro em Taguatinga. Um deles estava armado e, mesmo assim, o dono do veículo reagiu. Um dos bandidos acabou se dando mal, viu? A Vitória Mello conta pra gente como é que foi. O crime foi na tarde desta segunda-feira, Vivi. 2 bandidos armados tentaram roubar um veículo em Taguatinga. Eles chegaram em uma moto e foram flagrados pelo dono do carro. Um dos criminosos estava armado, mas assim que apontou a arma, a vítima reagiu e baleou o bandido. Ele ainda conseguiu sair com o carro, mas abandonou o veículo em um estacionamento de um atacadão aqui em Taguatinga. O comparsa acompanhou na moto e levou o bandido ferido ao Hospital Regional de Ceilândia. Lá ele foi detido em flagrante. O outro assaltante conseguiu fugir. O curioso, Vivi, nesse caso, nessa história toda, é que os bandidos já haviam roubado um outro carro da vítima. Dentro desse carro ficou a chave desse veículo que foi o alvo da vez. De acordo com o delegado responsável pela investigação, os criminosos fazem parte de uma organização criminosa do Setoró, em Ceilândia, especializada em roubo de veículos. Aqui na delegacia, o bandido disse que teria recebido R$1.000 para cometer esse crime. A vítima tem um registro de CAC, caçador, atirador e colecionador. O homem teria agido em legítima defesa. Ele foi ouvido aqui na DP e liberado. O bandido foi preso em flagrante por tentativa de latrocínio. Agora, a polícia procura por esse outro autor que está foragido. Vocês viram essa história aí que a Vicky trouxe pra gente, né? Mas ela é tão surreal que a gente vai contando os detalhes, assim, e a gente fala, olha, não perde não o fio da meada, porque senão você não consegue entender o que aconteceu. Gente, a Kátia Gomes, ela vai trazer pra gente aqui, em mais detalhes, essa história, né, Kátia? Pra gente poder entender como que esses dois agiram e um deles acabou sendo preso. Enfim, como é que foi? Foi mesmo à luz do dia? Como é que os moradores ficaram aí nessa situação, Kátia? Pois é, Viviane, foi sim, foi por volta de 1h da tarde em uma área comercial de Taguatinga, ou seja, uma área bastante movimentada, com muitas pessoas, funcionários, clientes, e teve essa troca de tiro. Como a Vitória explicou, né, tudo aconteceu, tudo começou quando esse dono desse carro, que sofreu ali a tentativa de roubo, teve um outro veículo roubado há um tempo atrás. Nesse veículo, dentro desse carro que foi roubado, tinha cópias da chave desse outro carro que os bandidos tentaram levar. Então, quando os criminosos roubaram o primeiro carro desse homem, eles perceberam que a cópia da chave do outro carro estava lá dentro e aí eles decidiram, né? Bom, já roubamos um, agora a gente volta para pegar o outro, já que eles estavam com essa cópia da chave. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles foram até uma gráfica onde o dono desse carro estava, viu o veículo. Quando eles tentaram pegar o carro, o dono reagiu, né? O criminoso acabou disparando e o dono, o proprietário do carro, revidou porque ele é CAC, né? Ou seja, ele tem ali a posse da arma, como ele estava no trabalho, ele podia estar portando essa arma de fogo. Então, teve essa troca de tiros, um dos criminosos acabou sendo baleado, eles conseguiram fugir ainda com esse carro roubado, eles fugiram com o veículo e pararam no estacionamento de um atacadão que tem ali perto.
Lá nesse atacadão, esse homem baleado, né, junto com comparsa, subiu na moto do criminoso e aí eles foram pedir ajuda, onde? No hospital de Ceilândia, porque um desses bandidos tinha sido baleado. A polícia, claro, investigando esse caso, conseguiu descobrir que o criminoso que foi baleado estava no Hospital Regional de Taguatinga, de Ceilândia, desculpa, e acabou fazendo a prisão desse criminoso. O outro bandido, o comparsa, conseguiu fugir, né? Agora a polícia está atrás desse outro envolvido nesse caso, né? E olha que história, né? Eu acho que serve até de alerta, Vivi, porque o criminoso, ele roubou o carro desse comerciante, a cópia da chave do outro veículo estava lá dentro. Então fica essa dica, né? Caso isso aconteça, se alguém perder a chave do veículo, eu acho que vale pedir a troca da chave, né? Eu não entendo muito bem como é que funciona com o veículo, mas tomar alguma medida, né? Alguma precaução para evitar que isso aconteça. A história todinha foi essa, né? E acabou nessa troca de tiros em plena luz do dia lá em Taguatinga. Nossa, uma história muito maluca, né? Como é que pode, gente? A gente estava falando de óleo de peroba, de duas meninas que estavam ali roubando alguns produtos no supermercado. De repente, a gente vai para esse e a cara de pau chega tanto, né? A pessoa já tinha estado no mesmo local, depois tem coragem de voltar para pegar um outro veículo. Meu Deus do céu! E como você falou, né? Ficou alerta mesmo para saber como que pode agir caso perca uma chave do carro. Às vezes a pessoa fica tranquila porque tem aquela segunda que, enfim, para ele não vai fazer muita diferença, mas há esse risco aí, como você acabou de trazer para a gente. Obrigada, viu, Kátia? Até já. E de janeiro até agosto desse ano, a Secretaria de Saúde registrou 2.180 acidentes com animais peçonhentos aqui no Distrito Federal. São pessoas picadas por serpentes, aranhas, escorpiões, lagartas. E o bom dessa história é que a rede pública de saúde está preparada para atender a essas vítimas, com 11 hospitais equipados com soro, que é antiveneno, né? E profissionais também capacitados para essas emergências. Mas é preciso evitar o contato também com esses animais peçonhentos. E a gente fica preocupado sem saber como agir, principalmente escorpião. A gente fala, não tem um veneno específico para acabar com esse bicho, né? O que faz? E também depois a quem recorrer. Então, a Secretaria de Saúde está preparada com esses soros. Agora, como evitar esses animais? A Vanessa Vitória vai trazer mais dicas para a gente, né, Vanessa? Oi, Vivi. Oi, gente. Pois é, tem que ficar aí muito atento, porque o Distrito Federal já registrou, só de janeiro até o dia 21 de agosto, 2.180 casos aí envolvendo animais peçonhentos. São picadas de escorpiões, na maioria dos casos, mais de 80%, aranhas, também cobras e também aí tem registros de lagartas. Eu tô aqui com o biólogo, que é o Israel Martins, e ele vai explicar um pouquinho pra gente como é que funciona, que tipo de atendimento é feito, onde correr quando acontecer algum acidente envolvendo um animal peçonhento. Oi, Israel, boa tarde para você. Então, são muitos casos, a maioria envolvendo os escorpiões, principalmente o amarelo. Ele é o mais perigoso ou é o que mais predomina aqui no Centro-Oeste? Boa tarde. O escorpião amarelo é o que mais ocorre no ambiente urbano, né? A gente tem outros tipos de escorpiões no cerrado, né, do Distrito Federal, mas esse é o que preocupa mais porque está mais perto da gente. E é justamente o que causa a maioria dos acidentes que a gente tem visto nos últimos anos. E aí, aconteceu um acidente, levou uma picada, o que fazer? Pode ir para a rede particular, por exemplo, ou tem hospitais especializados nisso, com soro, somente na rede pública? Exatamente. O soro só existe na rede pública. Então, a gente recomenda que o paciente, que a pessoa que se acidentou, vá direto a um hospital, né, buscar o atendimento mais breve possível, porque o tempo também faz diferença no tratamento. É importante que seja nas primeiras horas que receba esse atendimento, né, até 48 horas, para que o efeito do veneno desse animal peçonhento não faça tanto, não cause tantos problemas no corpo. Tem que pegar o bichinho e levar? Não, se for possível tirar uma foto para facilitar a identificação e dessa forma até saber qual é o tratamento mais adequado, é interessante. Capturar, muitas vezes a pessoa se coloca mais em risco ainda e pode acontecer uma nova picada, né? Até em outra pessoa, né? Então é importante registrar dentro do possível para facilitar também a administração do soro adequado.
Tem os mais vulneráveis, idosos, crianças, são os que mais sofrem se forem picados, tem mais risco? As crianças têm pouco peso, os idosos são mais, têm imunidade mais baixa, acabam muitas vezes acontecendo os acidentes mais graves. Mas ter um olhar diferenciado para esse público é importante. Então, vistoriar a casa sempre, para verificar se não tem um animal peçonhento, manter os quintais limpos, livres de entulho, de restos de materiais de construção, porque esses ambientes acabam facilitando que esses animais se instalem ali e as pessoas fiquem mais expostas aos acidentes. A gente tem aqui, olha, o nosso cinegrafista aí, Angélio, pediu para a gente ficar aqui nessa área justamente porque tem esse verde, esse gramado aqui, para identificar mesmo que jardim. Olha só, tem ali um pouquinho de arbusto e aí acaba escondendo esse tipo de animal. Não vai dar pra gente mostrar, mas logo aqui tem uma tampa de bueiro também, que tem sempre. Tem aquela história, o Angélio vai até mostrar a tampa de bueiro. Tem aquela história, Israel, de onde tem barata, tem escorpião, é o alimento. Como é que é essa história? Às vezes abre a tampa de um bueiro, aparece barata e sempre tem ali o predador da barata. É verdade, a barata é o principal alimento do escorpião. Então, manter a nossa casa livre de barata é essencial, porque os esconderijos ele pode encontrar, o bueiro, o esconderijo, o esgoto, a caixa de esgoto, a caixa de telefone. Esses ambientes escuros e úmidos são ambientes para o escorpião. Se tiver a barata, já é um atrativo a mais para que ele se instale na sua casa, e aí prolifere e te exponha mais a um acidente. Curiosidade que eu acho que todo mundo tem, que a gente até já revelou isso algumas vezes no SBT Brasília, primeira edição, mas tem ou não tem veneno para escorpião? Existe ou não existe? Então, existem inseticidas comercializados para o escorpião, mas o que não se sabe e não tem estudos que mostrem a eficácia desses inseticidas no ambiente urbano. Imagine você aplica inseticida para matar barata? Matam as baratas, mas sempre ficam outras baratas. E elas saem desesperadas, Todo mundo já deve ter tido essa experiência. E aí você tem que repetir outras aplicações. Às vezes as baratas se escondem, as que sobreviveram, se escondem dentro do sapato, você acaba entrando em contato com elas. Agora imagine se fosse um escorpião. Era um acidente com certeza. Então, assim, o Ministério da Saúde orienta as secretarias de saúde a não encorajarem o uso de inseticida para controlar escorpião, justamente porque ele não é eficaz 100%. E isso acaba gerando nas pessoas a sensação de que resolveu o problema. E é quando acontece o acidente, porque aí descuida, achou que resolveu, Descuida das medidas preventivas, os cuidados pessoais, Às vezes você vai se enxugar, não examina a toalha, não examina a roupa que você vai vestir, não afasta a cama das paredes. Então, quando a gente acomoda, é quando ocorre também um acidente. Sempre vede, use mesmo. Eu sei que é um desconforto às vezes tomar essas atitudes, mas colocar uma tela no ralo é uma coisa muito fácil. Colocar uma tela na janela também. Selar as tomadas elétricas com silicone, por exemplo, também é uma coisa acessível. Isso vai evitar que um animal que de repente está nas tubulações entre no apartamento. Mas o controle tem que ser feito nos ambientes. E eu queria também chamar a atenção para o seguinte, é sempre importante a gente usar, quando for controlar as baratas, usar inseticidas sólidos, pó ou gel, porque normalmente os inseticidas pulverizados, que é o mais comumente usado, ele é muito irritante para o escorpião. E isso faz com que os escorpiões se espalhem. Já o inseticida na sua forma de pó ou gel só vai agir sobre a barata. E é o que mais interessa, Controlando as baratas, a gente diminui a quantidade de alimento dos escorpiões e dessa forma a gente faz os escorpiões não ficarem tão à vontade ali. E isso é uma tendência de diminuir também os escorpiões que houver. Gente, anotaram as dicas, Dicas aí práticas que não são tão caras. Coloca um ralinho lá também, uma vedação no ralo, coloca uma tela lá no ralo e aí você fica pelo menos mais protegido. A gente falou muito de escorpiões porque realmente eles dominam aí, mas a gente sabe que também tem outros animais aí que são peçonhentos e também venenosos, então vale um alerta geral. E até concluindo e complementando aqui o que o Israel falou, picada de aranha, queimou com lagarta, picada de cobra, tudo isso tem que procurar uma unidade de saúde da rede pública, porque existe um soro específico para cada situação e para cada tipo de bicho. Exatamente. O soro só existe na rede pública, Então é importante, num acidente, lavar o local
do contato, da picada, né? Se for uma lagarta é um contato, e imediatamente para uma unidade de saúde, um hospital público. É muito comum a gente entrar em contato com esses animais. Com lagarta, por exemplo, principalmente agora na época da chuva, né? Vão aparecer novas lagartas. O número de escorpiões pode aumentar também, porque eles aumentam mais na época do calor e na estação chuvosa, não é na estação seca, como é difundido, por exemplo, algumas mensagens de WhatsApp, né? Alguns vídeos têm mostrado. Pelo menos aqui no Distrito Federal, a reprodução do escorpião acontece o ano inteiro, mas se intensifica mais na época da estação chuvosa e no calor, né? Então, esses cuidados que a gente tem que ter, tem que ser permanente, não dá para ter só no momento do ano, é importante a gente se resguardar. Muito obrigada, viu, pela sua participação. É isso, dicas aí para serem aplicadas o ano inteiro. Proteger a nossa casa, proteger a nossa família, nos proteger, né, para não correr nenhum tipo de risco. Eu falo isso porque, assim, eu moro numa casa e sempre aparece uma aranha ou outra ali, até por causa do jardim, por causa do quintal, e a gente já fica, assim, apreensivo, né, com medo. Já peguei umas dicas aqui com Israel também com relação às aranhas, mas o que vale é isso, proteção, como ele falou, já veda ali a porta, e você que mora em apartamento não descuida não, viu? Porque, como ele disse, eles também vão para o andar de cima. Eu volto com você, Vivi. Pois é, Vanessa, e essa é a minha preocupação, viu? Porque realmente eles sobem, vão ali para andar alto e eu morro de medo de escorpião. Já anotei essa dica aqui, olha, que para matar barata, então tem que ser pó, gel. Espero que o pessoal lá do meu prédio esteja ouvindo. Se não tiver, já vou chegar e vou orientar. E você também. Aproveita para espalhar essa informação aí, que é muito importante, viu? E um coronel da reserva da Polícia Militar está sendo investigado pela Corregedoria da Corporação. O que aconteceu? Ele teria tentado fugir de uma blitz ao ser flagrado dirigindo bêbado. Veja só. A blitz estava montada próximo ao viaduto Rei Pelé, em Taguatinga. O coronel da reserva da Polícia Militar, Marcilon Beck da Silva, foi abordado e teria se recusado a fazer o teste do bafômetro. Os agentes pediram os documentos do coronel. Neste momento, ele teria acelerado o veículo e fugido em alta velocidade. O militar passou a ser perseguido por agentes do Detran e policiais militares por mais de 6 quilômetros. Marcilon foi alcançado na altura da QNE em Ceilândia, onde foi detido em flagrante. O militar teria se machucado ao resistir à prisão. Ele foi levado para o HRT e depois encaminhado para a 12ª Delegacia em Taguatinga e autuado por resistência, desobediência e embriaguez ao volante. Marcilon passou por audiência de custódia neste domingo e foi posto em liberdade provisória sem fiança. O alvará de soltura mostra que o militar vai ter de cumprir medidas cautelares. Ele está proibido de frequentar estabelecimentos comerciais que tenham como principal atividade a venda de bebidas alcoólicas, como bares e casas noturnas. Vai ter de ficar em casa das 8 da noite às 6 da manhã e não pode dirigir. Caso desobedeça alguma dessas regras, ele pode ter a prisão preventiva decretada. Pois é, mesmo sendo da reserva, né, tá aí para dar o exemplo. Bom, em nota, a Polícia Militar informou que o caso está sendo investigado pela Corregedoria. Olha, segundo o Detran, de quarta-feira, dia 6, até a madrugada de ontem, 3 motoristas foram multados por fugir da blitz depois de serem abordados e outros 10 furaram o bloqueio. Nesses casos, a infração é gravíssima, com multa de R$ 293 e suspensão do direito de dirigir, além da remoção do veículo até o depósito e o recolhimento da carteira de habilitação. E por falar em fujão, hein? Um caso de repercussão internacional que a gente também tem acompanhado aqui. Vocês lembram do brasileiro que conseguiu fugir de um presídio, escalando o muro nos Estados Unidos? As buscas chegaram ao 10º dia. Danilo Cavalcante é classificado pela polícia da Pensilvânia como um homem perigoso. E por isso, as autoridades, inclusive, fecharam um ponto turístico onde o criminoso foi visto. A Interpol também incluiu na lista vermelha o brasileiro Danilo Cavalcante. O Jardim Botânico fechado por questões de segurança é uma das principais atrações turísticas da Pensilvânia. Foi aqui, nesta área verde, que o brasileiro foragido foi visto nas últimas 2 vezes. Câmeras de vigilância flagraram Danilo Cavalcante à noite. As buscas já duram mais de 1 semana. O brasileiro de 34 anos fugiu assim da penitenciária em 31 de agosto.
Dias antes, ele havia sido condenado à prisão perpétua por matar a facadas a ex-namorada. O crime, em 2021, aconteceu na frente dos filhos pequenos da vítima. Acho que com o tempo ele está ficando mais desesperado, afirmou o policial que alertou. Ele já matou 2 pessoas, uma no Brasil e outra aqui de forma brutal. Trata-se de um indivíduo muito perigoso, afirma. Segundo as autoridades, a família da vítima está recebendo escolta policial 24 horas por dia. A região das buscas corresponde a uma área de 20 quilômetros quadrados, onde Danilo já foi avistado pelo menos 9 vezes. As escolas permanecem fechadas e a orientação para os moradores daquele lugar é que evitem sair de casa, tranquem bem as portas e fiquem atentos. A polícia planeja transferir Danilo para um presídio de segurança máxima assim que o criminoso for recapturado. O agente que trabalhava na torre de vigilância da prisão no dia que Danilo escapou foi demitido. Outros funcionários estão sendo investigados. Eles só notaram a ausência do brasileiro durante a contagem dos presos, mais de 1 hora depois da fuga. Gente, que loucura, vocês viram ali? Tinha outras pessoas por perto e ele fugiu como se estivesse brincando ali. E confusão, hein? A gente continua acompanhando esse caso e atualizando para vocês. Mas vamos dar uma pausa aqui para aquele momento em que você se vê aqui no jornal, quando a gente se sente ainda mais próximo um do outro. Quero saber se você já mandou a sua foto assistindo ao jornal. Estava vendo ali que já chegaram algumas fotos de hoje, mas eu tô devendo algumas ainda, viu? Então vou pagar, olha só. Nosso número é o 99623-2421. Às vezes eu não mostro no mesmo dia, eu mostro no dia seguinte, que é para você também continuar acompanhando aqui com a gente, tá bom? Se você quiser também pode mandar pelo nosso Instagram, que é o @SBTBrasília. Aproveita para seguir a gente, pode mandar uma mensagem. Vamos mostrar as fotos primeiro, né? Vamos lá. Olha só, o Felipe Souza, ama assistir esse jornal. Que bom, a gente faz com muito carinho para vocês, viu, Felipe? O João Vitor Borba, olá, estou assistindo vocês agora. Esse daqui, olha, se eu não me engano, foi de ontem, mas espero que você esteja acompanhando hoje também para se ver aqui com a gente, tá bom? Obrigada, João. O Márcio Almeida, melhor repórter que já tive, prazer de trabalhar, Viviane Costa, ela vai longe. Ô, Márcio, obrigada, foi um prazer trabalhar com você também. Bom ter você aqui agora acompanhando o jornal com a gente, viu? O Arthur, estou assistindo vocês agora, tenham um bom trabalho, muito obrigada, um bom trabalho também para quem está aí, né, na lida como a gente, bom descanso para quem está descansando. O importante é que a gente esteja aqui, atualizando tudo que acontece no DF, no entorno, e você viu aí, né, no mundo, e que de alguma forma ali a gente se sente impactado, ou o pessoal está comentando, a gente traz para vocês também. Vamos dar uma olhadinha em mais um aqui? O Breno, programa bom, boa tarde, eu assisto vocês todos os dias, de Brasília, Planaltina de Goiás. Obrigada, Breno. Um beijo para todo mundo de Planaltina de Goiás também. Temos mais fotos, daqui a pouquinho eu mostro mais algumas aqui para vocês. A gente vai para o intervalo rapidinho, aproveita, já tira sua foto também, manda aquela mensagem para a gente pelo WhatsApp e aí a gente volta já já, tá bom? Me espera. Olha só, uma operação da Polícia Civil descobriu um esquema criminoso onde um grupo organizado roubava bebidas alcoólicas, assaltando caminhões e aí depois ia revender essa carga a distribuidoras de bebidas no entorno do Distrito Federal. A repórter Kátia Gomes tem mais detalhes de como esse bando agia. Ô, Kátia, bem-vinda aqui de volta. Olha, muita gente aqui, inclusive você, eu, enfim... Muita gente pode ter, inclusive, comprado bebida alcoólica sem saber que estava comprando algo que foi roubado, né? Pois é, Viviane, essas bebidas que foram roubadas estavam sendo revendidas no entorno do Distrito Federal. Segundo a polícia, no mês de maio, esses criminosos, eles roubaram essa carga avaliada em cerca de R$122 mil. E esse assalto aconteceu ali no Polo JK, que é aquela região ali que tem várias indústrias, que fica ali entre Santa Maria e Valparaíso de Goiás, bem ali mesmo, próximo à divisa. Então, esses criminosos roubaram essa carga, a polícia começou a investigar e conseguiu, além de identificar os criminosos,
também descobrir que essas bebidas, como eu disse agora há pouco, estavam sendo revendidas em alguns bares e distribuidoras na região do entorno do DF. A polícia cumpriu, então, né, esses mandados de busca e apreensão e também de prisão em Novo Gama, Valparaíso e Lusiânia. 3 pessoas foram presas, 2 bandidos ainda estão foragidos. A polícia, inclusive, pede ajuda da imprensa para divulgar a foto e o nome dos foragidos, que são Wesley Vinícius Pereira da Costa e também Elker Schneider Dias do Nascimento. Segundo a polícia, esses suspeitos têm idades entre 19 e 26 anos e eles já possuem passagens por crimes patrimoniais. Além disso, a polícia também descobriu que existe o envolvimento de um menor de idade nesse crime, né? A polícia disse que eles podem responder por roubo circunstanciado, associação criminosa e corrupção de menores. Se eles forem condenados, podem pegar até 17 anos de prisão. A polícia também descobriu que esse mesmo grupo também estaria envolvido em roubos em furtos, né, na verdade, de cabos de energia elétrica aqui no Distrito Federal. Ou seja, era uma associação criminosa, né, que estava aí migrando de ramo e acabou saindo ali, né, dos furtos de cabos de energia, passando já para roubo de carga. Viviane, eu volto com você. Pois é, a gente sempre faz aquele alerta que quando o produto está barato demais, dependendo de onde ele está sendo vendido, é importante a gente ligar aquele alerta, né, Kátia? Obrigada pelas informações, viu? Desculpa, pode falar. Não, só mais um detalhe. Agora a polícia também vai investigar essas pessoas que compraram essa bebida alcoólica para saber se eles sabiam ou não que essa carga, né, que essa bebida era roubada. Não, você mesmo, agora, recentemente, semana passada, a gente trouxe um caso em que o receptador, ficou muito claro que ele também foi preso, né? E a gente até frisou isso daqui, que também é crime comprar enfim, a gente está falando ali de bebida, mas qualquer coisa que você compre que foi furtado, a gente está falando ali, inclusive, também, que muitas vezes, nesse caso aí, você trouxe da bebida, mas depois também estava trazendo um outro furto de cabos, enfim, tem tudo isso daí, quem está comprando também está cometendo crime, né, Kátia? Exatamente, você lembrou bem, Vivi. Na semana passada a gente falou de criminosos que roubaram toldos com alumínio, estavam revendendo esse alumínio e o receptador foi preso. Então agora a polícia vai começar uma nova investigação para saber se esses receptadores dessas bebidas alcoólicas também tinham ciência de que essa carga era roubada. Aí eles também devem responder por receptação. Obrigada, viu, por complementar e trazer as informações pra gente, Kátia. Até já. E uma empresa que produz uma substância obrigatória para reduzir a emissão de poluentes em carros a diesel foi autuada justamente por crime ambiental. Além de dano ambiental, a suspeita é que a produção do componente chamado Arla 32 poderia estar fazendo com que os carros a diesel perdessem a potência do motor. Veja só. A operação foi nesta empresa que fica em Vicente Pires, a única que produz o componente Arla 32 no DF. E os testes foram feitos dentro da fábrica. Que é desmineralizada para passar em todos os equipamentos que a gente vai fazer o teste. Aqui a gente vai fazer a calibragem já. Os agentes da PRF detectaram que o componente estava fora do padrão. A operação foi em conjunto com o IBAMA e com a Receita Federal. Segundo os agentes, a empresa produziu Arla com ureia agrícola, ao invés de ureia automotiva, possivelmente cometendo crime ambiental. O Arla é o agente redutor líquido automotivo, substância obrigatória no Brasil em veículos a diesel produzidos a partir de 2012. Isso porque o Arla reduz a emissão de poluentes. Além da adulteração do agente redutor ser crime, ela também pode causar danos aos veículos, como a perda da potência. Para a empresa, mas ninguém nos respondeu. Olha, de janeiro a junho deste ano, o Distrito Federal registrou 38 tentativas de feminicídio. E esses números ainda não foram atualizados, eles crescem a cada dia. Agora, na reportagem, 2 casos recentes. Um foi no feriado de 7 de setembro, em Santa Maria. O suspeito já está preso, inclusive. E o outro crime foi nesta segunda-feira, em Samambaia. A casa em Santa Maria está assim, praticamente vazia. Fogão, geladeira, utensílios da cozinha foram completamente queimados.
Eu acho que o bem maior dela é a vida dela, né? E foi por pouco. E aí, qual será o próximo passo? A vítima, ela é proprietária da casa e já morava aqui com o autor do crime há mais ou menos 4 anos. As marcas do incêndio que estão por todo lado também ficaram no corpo dela. Esta não foi a primeira vez que a mulher de 48 anos foi vítima da violência do companheiro. Ele arrancou um pedaço da orelha dela, né? E antes de acontecer esse fato, ele ter arrancado um pedacinho da orelha dela, eu perguntei para ela lá no hospital como é que estava sendo tudo. Ela disse que durante o dia ele passou o dia amolando a faca. Já em Samambaia, uma mulher de 42 anos foi encontrada com um tiro no peito. A suspeita é de uma tentativa de feminicídio. Passaram o dia de ontem num clube, lá em Ceilândia, ingerindo bebida alcoólica. E ao chegarem em casa, na 417, já no início da noite, a vítima, possivelmente após uma discussão que não foi relatada por familiares, mas acreditamos que tenha havido, acabou sendo alvejada com um disparo. A mulher foi socorrida pelos bombeiros e levada para o Hospital Regional de Ceilândia, inconsciente e instável. O Adicate, de 47 anos, já tinha passagens pela polícia. Há relatos de familiares que no ano passado ele teria efetuado um disparo contra ela e naquela ocasião ela, para livrá-lo de alguma consequência criminal, teria inventado uma história de uma tentativa de roubo. Pois é, e nesse caso, né, o suspeito ainda está foragido e se você souber alguma informação, pode ligar no número 197. Olha, uma médica estava sendo ameaçada de morte no ambiente de trabalho. Ela começou a receber uns áudios para o aplicativo de mensagem com um conteúdo que é de arrepiar. O criminoso, ele dizia que conhecia a rotina dela, descrevia o carro da médica e queria matá-la na saída da unidade. Pensa só, como é que trabalha tranquilo assim, né? O repórter Maicon Leão está no local e vai conversar com a gente agora. Ô Maicon, bem-vindo aqui de volta. Eu vou te contar, esse caso aí é bem aquela história assim de que o perigo mora ao lado, né? Nesse caso, Vivi, trabalha na sala ao lado. A gente está aqui em Planaltina, a UPA fica na estância. Para quem está em casa entender, imagina o cenário seguinte: você está aqui trabalhando, você lida com diversas pessoas que você não conhece todos os dias. A gente está falando de uma emergência de porta aberta, onde pacientes chegam aqui todos os dias, você tem contato com uma série de pessoas. Aí, Vivi, do nada, de um dia para o outro, no seu celular, um número desconhecido começa a te mandar áudios ameaçadores. E um deles, Vivi, eu vou até usar uma aspa, ele fala que sabe do carro dela e que, olha, abrindo aspas, eu vou arrancar a sua cabeça. Em um dos áudios, ele diz que só não fez isso no momento em que essa médica chegava aqui na unidade, Vi, porque, por sorte dela, ela precisava, inclusive, agradecer à santa que ela era devota, uma viatura da Polícia Militar teria passado por aqui na hora e só por isso ele não cometeu o crime. Deu características do carro, explicou como é que era o carro dela, que sabia onde ficava, inclusive aqui no estacionamento. Claro, depois de receber essas ameaças, Vivi, essa médica entrou em desespero, entrou em contato com a Polícia Civil, registrou um boletim de ocorrência e entrou em contato com o GESDEF também, pedindo o seguinte: a transferência dela dessa unidade, que segundo a médica não tinha condições, ela estava ali com a integridade física, com a vida dela em risco. E aí ela foi transferida para outra unidade, está afastada dessa unidade e o caso começou a ser investigado pela polícia. Até então, Vivi, o seguinte, não sabia quem poderia ser essa pessoa que estava ameaçando, até porque em um dos áudios ele diz o seguinte: olha, a minha mulher foi aí, disse que foi muito mal atendida por você, que foi muito maltratada, você sai lá não sei da onde para vir aqui para Brasília maltratar as pessoas, isso não vai ficar assim, eu tô na sua cola, e segue fazendo essas ameaças. Ao que tudo indicava ali, Vivi, se tratava-se realmente de um paciente, de um parente, um acompanhante de um paciente que veio em busca de atendimento e acabou não gostando de como foi recepcionado ali pela médica. Só que a Polícia Civil começou a investigar, puxou ali o número que enviava as mensagens e aí logo depois, Vivi, veio a surpresa. A pessoa, o homem ao qual gravava esses áudios e enviava ameaçando essa médica, ele é sobrinho de uma enfermeira que também trabalhava aqui na unidade e que um dia antes dessas ameaças teve um desentendimento ali entre ela e essa médica. E a pedido dessa enfermeira, esse sobrinho começou a enviar os áudios ameaçando
a profissional. E aí até então tudo passou, acreditava-se que era realmente algum paciente, mas a polícia agora deflagra essa operação, cumpre mandados de busca e apreensão na casa tanto desse sobrinho quanto dessa enfermeira, depois que eles foram identificados. É o que a gente sempre ressalta, Vivi. Muitas vezes as pessoas têm aquela sensação de que pode fazer o que quiser atrás dessa telinha aqui, ó, que nada acontece. Eu estou protegido, eu estou longe, mas não é bagunçado assim. A polícia tem acesso, inclusive, aonde você estava, as redes ao redor que você acessou. Tudo isso serve de informação para que a polícia consiga te identificar. E foi exatamente assim que a polícia descobriu que, na verdade, não era um paciente. Já estaria errado de toda forma, né, Vivi? Mas descobriu que a situação era pior ainda, que era uma enfermeira que queria que essa médica acabasse pedindo para sair da unidade, o que acabou realmente acontecendo logo após receber essas primeiras ameaças, com tantos detalhes esses que, de acordo com a investigação da Polícia Civil, eram repassados justamente por essa tia. Era a tia que sabia o modelo do carro, aonde o carro estava estacionado, por onde entrava, e passava essas informações para que esse homem gravasse os áudios ameaçando a médica e dando tantas informações que realmente, Vivi, se você recebe um áudio falando, olha, eu sei a hora que você chega no seu trabalho, inclusive hoje eu te vi, eu só não te matei hoje porque passou uma viatura ali na mesma hora, e você começa a lembrar, opa, isso realmente aconteceu, quando eu cheguei passou um carro assim, eu paro ali, você entra em desespero, é uma pessoa que realmente está te seguindo. As ameaças, elas são muito fortes, Vivi. Foram alguns áudios que a polícia recebeu, teve acesso dessa situação e que aí começou a investigar e chegou até o sobrinho e a tia, como a gente adiantou, trabalhava ao lado dessa médica ali. Eles tiveram esse desentendimento no dia anterior, o que resultou nesse pedido. A tia virou ali para o sobrinho, vou te passar algumas informações e você dá um susto nessa médica para que ela peça para sair lá da unidade, para que ela vá embora, que não queria essa médica aqui na unidade. Aí, Vivi, infelizmente acabou que, com tanto desespero, essa médica acabou pedindo para sair. Os áudios, Vivi, a gente teve acesso a um deles, são impressionantes, viu? Fica falando aqui, né, sobre alguns trechos desse áudio que a gente vai, inclusive, ouvir daqui a pouquinho, porque é assustador, como você disse, não dá para imaginar você conseguir trabalhar tranquilo sabendo que tem alguém que quer te matar te observando ali, porque como você trouxe aí em detalhes, ele contava ali tudo o que acontecia na rotina por meio dessa enfermeira, que aliás eu estou aqui querendo saber, coitada da médica, teve que sair desse lugar, e essa enfermeira, o que aconteceu com ela? Pois é, Vivi, a gente está falando de um lugar que até para quem está de fora, mesmo que fosse realmente verdade que essa moça estivesse sendo observada ali por alguém de fora mal intencionado, teria essa facilidade, porque do lado de fora tem as grades, tem todas as informações. Por exemplo, você senta no lanchinho aqui da frente e observa o horário de entrada e saída dessa médica com toda a facilidade. E justamente por isso ela não resolveu não tratar, por exemplo, como algo furado, uma situação realmente que colocava em risco a vida dela, e procurou a polícia. Essa enfermeira, Vivi, juntamente com o sobrinho dela, eles vão responder por ameaça, falsidade ideológica, vão responder também por injúria, já que eles ofenderam por várias vezes essa médica. Ela já está afastada, já não faz parte mais do quadro aqui da unidade de saúde também, mas além disso vai responder criminalmente. O GSDF divulgou uma nota dizendo que não concorda com esse tipo de situação, que abriu um procedimento interno para apurar toda a situação, que a médica tinha sido contratada em dezembro do ano passado e essa enfermeira em julho do ano passado também, e que nesse período ali não tiveram nenhum registro de problema entre eles, um problema, digamos, mais grave, que saísse aqui da unidade, que precisasse ir para as instâncias superiores. Mas acabou resultando nessa situação aí, em que a tia acaba pedindo para o sobrinho, passam essas informações, eles usam ali um número desconhecido na tentativa de que não fosse identificado, Vivi, mas a gente sabe que a polícia trabalha e consegue chegar. A gente vai inclusive ouvir agora um trecho da entrevista com o delegado responsável pela investigação, explicando para a gente mais um pouquinho dessa operação. Rodou. Diante dessas ameaças, a médica se afastou de seu ambiente de trabalho com temor de que algo mais grave pudesse ocorrer. A médica então comunicou esse fato à Polícia Civil, demonstrou os áudios contendo as ameaças que foram encaminhados por uma linha, no primeiro momento, desconhecida.
foi quando iniciou então um trabalho de imediato, investigativo, um trabalho de inteligência, e os policiais conseguiram identificar o autor dos áudios, sendo ele um morador da instância planaltina, ou seja, vizinho da UPA, e que coincidentemente ele seria sobrinho de uma enfermeira que também trabalhava junto com a médica na UPA. E dias anteriores a gente verificou que teria tido uma contenda, uma discussão entre as duas, uma discussão profissional, e que isso então teria sido motivo do encaminhamento das ameaças. Ou seja, a enfermeira, chateada com a médica diante dessa discussão, ela resolveu orientar o seu sobrinho, pedir para que ele encaminhasse esses áudios ameaçadores e com o intuito de que a médica não mais retornasse àquele local de trabalho, o que de fato acabou acontecendo. Então foi deferido um mandado de busca para a residência da enfermeira e do sobrinho. Eles moravam juntos. Os policiais deram cumprimento, conseguiram então apreender os aparelhos dos dois e confirmou-se toda essa linha, tendo em vista que os aparelhos celulares estavam diretamente ligados àquela linha telefônica inicialmente desconhecida que teria encaminhado os áudios contendo as ameaças e os insultos. Então agora os dois, a enfermeira e o sobrinho, eles irão responder pelos crimes de ameaça, desacato, tendo em vista a função pública da médica, injúria racial e também por falsidade ideológica. Pois é, e ela achando que não ia acontecer nada com ela, né? Que a médica ia ser transferida e agora ela ia ficar ali no bem bom. Deixa eu te falar, a gente está comentando aqui o tempo inteiro dessas ameaças que eram explícitas. Então, só para o pessoal que está acompanhando a gente, você aí que está assistindo ao jornal, ter uma noção. Vamos ouvir juntos um trecho desses áudios que a médica recebeu do criminoso, que seria sobrinho, então, dessa enfermeira que trabalhava com a médica na UPA. Pode rodar para a gente, diretor, por favor. Você acha que eu não ia te encontrar, seu demônio? Acho que eu esqueci que minha mulher foi aí, né, uns 15 dias, uns 10 dias, 15 dias atrás. Eu fui com ela, tava morrendo de dor na barriga, passando os problemas de saúde que minha mulher tá passando. Você não deixou eu entrar e chegou lá, ela falou pra mim que foi muito destratada por você. E eu falei, mas como é que essa maldita destratou você? Porque como é que ela foi ignorante dessa forma? Perguntei pra minha mulher. Aí minha mulher, como sempre, né, falou que você foi estupidamente, que você vindo lá da casa da desgraça pra ser estúpida aqui em Brasília. Você tá na minha mão, eu tô no teu vácuo, sua piranha, tô no teu vácuo. Acho que eu não tô vendo se eu entro e saio na UPA, não. Hoje é seu plantão, né? Cuidado que eu vou sumir, eu tô no teu vácuo, eu só não te matei hoje, tô chegando na... Eu só não consegui te matar hoje, porque sua sorte... Pode levantar a mão pro céu. Você não gosta, Nossa Senhora, você agradeça muito eu que passou uma viatura, que eu ia arrancar sua cabeça se eu tivesse pegado o osso. Deu sorte demais. Olha, a gente falou que era pesado, mas vou te falar que ouvindo aqui, a gente nem imaginava que era tanto. Eu já tinha lido alguns trechos, mas quanta barbaridade, cada palavra pesada ali que esse homem vai falando. E vou te contar, ele começa ali falando, né, acha que não vai te pegar, que não vai te encontrar. Eu fico imaginando se eles não imaginavam que a polícia ia identificá-los para poder fazer uma ameaça nesse tom. Claro que o desespero bateu ali a ponto dessa médica pedir para sair, para ir para outra unidade. Agora, a polícia fez um trabalho muito bem feito também e com todos os detalhes que ia trazendo, em algum momento podia realmente desconfiar que era alguém ali próximo, alguém de dentro da unidade, né, Maicon? Vivi, a priori, por essas informações que ele passa ali sobre o local, entrada de carro, vou até pedir para o Rogério Silva Dentinho mostrar para a gente aqui o lado de fora da UPA. A gente está nesse estacionamento onde os pacientes, quem vem buscar atendimento, estaciona o carro aqui do lado de fora. A UPA ela é inteira de tela aqui e essa grade permite com que as pessoas tenham acesso aos carros dos funcionários que estão lá dentro. Dá para ver então a cor, essas coisas. Então, num primeiro momento, essa estratégia adotada pelo criminoso ali de trazer essas características não levantaria tanta suspeita, até porque ele podia ficar aqui do lado de fora, sentado aqui no lanchinho, observando. Então eles tiveram esse cuidado de passar informações que, a priori, qualquer outra pessoa que estivesse por aqui conseguisse passar. Tanto que nesse áudio que a gente acabou de ouvir, ele fala que só não arrancou a cabeça dela porque passou uma viatura da Polícia Militar no momento.
Ou seja, eram informações que nesses instantes iniciais, qualquer pessoa que viesse até aqui, independente se acessasse a UPA, teria essas informações. O que eles não contavam era com esse trabalho de investigação da Polícia Civil, Vivi, de ter acesso ali, de rastrear o número e de perceber que esse número estava vinculado ao aparelho telefônico do sobrinho e que no aparelho telefônico do sobrinho ali existia uma relação com a enfermeira aqui da UPA. E aí a Polícia Civil, o delegado ali, todo mundo junto, eles foram juntando os pontinhos e conseguiram descobrir a história. O início, ele tenta se passar por um paciente, a gente repara que ali no início do áudio ele fala, olha, você lembra de mim? A minha mulher esteve aí reclamando de dores na barriga, você não deixou eu entrar e depois ela me contou que o atendimento não foi como deveria ser, que você maltratou ela, você saiu de não sei aonde para vir aqui para Brasília maltratar as pessoas e aí vai ameaçando, vendendo ali, passando essa primeira impressão de que ele era só um paciente, já que a ideia era o quê? Que a enfermeira continuasse o trabalho dela tranquilamente sem a médica aqui na unidade. Segundo as investigações, por conta de uma discussão que aconteceu no dia anterior. Segundo o IGES, desde que elas foram contratadas, a médica em dezembro de 2022 e a enfermeira em julho desse ano não tinha nenhuma reclamação, nenhum problema registrado no sistema contra elas, mas de acordo com a Polícia Civil, uma discussão de um dia antes ali, de questões profissionais mesmo, entre as duas, de um atendimento, a Polícia Civil não deu detalhes ao certo do que seria essa discussão, mas que eram questões profissionais, foi o suficiente para que essa enfermeira decidisse que queria afastar aqui da unidade essa médica. Ela queria que ela pedisse para sair. Então, o caminho que essa enfermeira encontrou foi pedir para o sobrinho fazer essas ameaças, áudios fortes. A gente teve acesso a um deles, para você ter a noção, mas o delegado fala de outros em que tem ali injúria, várias ofensas, além da ameaça, a forma como ele narra ali, deixa claramente qualquer pessoa com muito medo, muito preocupado, com informações detalhadas de cor do carro, de por onde passa, então é inevitável que a pessoa ficasse preocupada. O que ela não esperava era que a Polícia Civil conseguisse identificar, não comprar essa história de que era só um paciente. Claro que se fosse só um paciente também, a polícia ia chegar até ele, mas eu acho que ela não esperava que a polícia ia conseguir primeiro identificar o sobrinho e depois fazer essa relação. Tanto que hoje nos mandados de busca e apreensão que a polícia cumpriu, tendo acesso agora aos telefones celulares tanto do sobrinho quanto da enfermeira, ficou comprovado essa troca de mensagens ali, inclusive o compartilhamento dessas informações detalhadas que serviram de base para aumentar ainda mais essas ameaças, para deixar essa médica ainda mais receosa de que a vida dela estava em perigo. Tanto que logo após ouvir esses áudios, ela já entra em contato e olha, pede o afastamento imediato aqui da unidade. O afastamento ele foi atendido pelo GES, ela não presta serviço mais nessa unidade a priori, está afastada, mas mesmo assim fica a questão do trauma psicológico, né, Vivi? Trazendo um dado, em comparação ao ano de 2022, já foram registrados na Polícia Civil um aumento de 10% desses casos de ameaça e violência contra médicos, enquanto eles estão aqui, ó, Vivi, atendendo. Michael, eu vou te falar, eu fico tentando imaginar aqui que desentendimento foi esse que pode ter provocado tanta raiva. E a gente fala que não é assim que se resolve um problema, uma discussão, enfim, um desentendimento que você tem no trabalho, em qualquer lugar. Mas o Conselho Regional de Medicina também chegou a se manifestar sobre esse caso, Michael? Chegou sim, Vivi. O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal emitiu uma nota, inclusive nossa produção recebeu agora há pouco, dizendo que tem acompanhado com detalhes o caso da médica aqui de Planaltina, que repudia qualquer tipo de violência, que vai acompanhar ali para ver mesmo que o caso seja punido, as pessoas que já foram identificadas ali recebam a devida punição. Trouxe para a gente esse dado aí do aumento de violência contra os médicos no exercício da profissão, que comparando com o ano de 2022, vai lembrar que o ano ainda não acabou, já tem ali um aumento de 10%. E abre também a possibilidade ali, um canal para que os médicos, ao se sentirem ameaçados no risco ali, procurarem o conselho como uma forma de apoio também. Mais um detalhe que é importante nessa nota e que vale para a sociedade inteira é o seguinte: o impacto que isso teve para o atendimento à população, porque é uma unidade de saúde com uma médica a menos. A partir do momento que ela chega para trabalhar, recebe ali aqueles áudios
e decide que não é seguro para ela permanecer aqui na unidade, isso tem um impacto no atendimento à população, até que seja destinado um outro médico para cá, naquele momento em que ela chega, recebe o áudio, olha, eu vi que você chegou agora, eu só não te matei por isso, e aí naquele momento ela entra em pânico e vai, claro, com toda a razão do mundo, procurar um lugar seguro, um abrigo, para que ela não esteja correndo perigo, isso tem um impacto para a população. Então, além dessa questão da ameaça de tudo que essas pessoas precisam responder, o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal cobra também essa responsabilização pelo prejuízo que isso teve para a população e que tem nos outros casos também. A gente tirou esse de recorte, mas trazendo esses dados aí de quantos outros médicos são ameaçados no exercício da profissão, sempre que acontece uma ameaça como essa, Vivi, gera um impacto para quem está ali aguardando atendimento. Sem dúvida. Bom, mas que a gente fica aqui feliz que tenha solucionado esse caso e fica aí de exemplo para outras pessoas, né, Maicon? Obrigada pelas informações, viu? Até já. E olha, a Secretaria de Saúde está investigando um caso de febre maculosa aqui no Distrito Federal. Uma criança teria sido contaminada no Pontão do Lago Sul. Essa doença, para a gente relembrar aqui, ela é transmitida pelo carrapato estrela. Recentemente, falou-se muito sobre esse assunto, né, sobre febre maculosa, porque não sei se vocês lembram, teve um surto no interior de São Paulo. Como um dos hospedeiros desse tipo de carrapato é justamente a capivara, que a gente está vendo aí nas imagens, as pessoas aqui no Distrito Federal, à época, ficaram super preocupadas. Bom, a secretaria, naquele momento, tranquilizou os moradores daqui, mostrando que os dados de que o último registro da doença foi mesmo ali em 2000, depois a gente vai até confirmar, viu? Tá aqui 2004, mas uma informação de 2019, enfim, um único caso, o último tinha sido ali em 2020, né? E agora com uma possível contaminação de uma criança numa área em que há muitas capivaras. Então esse alerta acabou sendo ligado novamente. E a gente vai acionar agora a repórter Vanessa Vitória, que tem mais detalhes sobre o caso dessa criança, para poder esclarecer e deixar a gente um pouco mais tranquilo, um pouco mais preocupado, né, Vanessa? Traz pra gente aqui essas informações. Boa tarde para você. Só pra gente alertar, a gente está falando sobre esse caso porque a febre maculosa, ela é uma doença que precisa ser diagnosticada muito rapidamente. E se for, o tratamento é tranquilo, mas se não, pode se agravar e levar à morte. Por isso, inclusive, que a época lá dos casos de São Paulo, que foram registradas algumas mortes, esse caso realmente repercutiu no país inteiro, inclusive aqui. E agora a gente tem esse caso suspeito, mas essa criança foi atendida prontamente, né? E tá bem. Oi, Vivi. Boa tarde de novo para você, para todo mundo. Deixa eu atualizar aí que você falou 2004, tá certinho, 2004 mesmo. A gente chegou aqui com a informação, né? Checamos com a Secretaria de Saúde. O último registro de caso confirmado aqui no Distrito Federal foi em 2004. O que acontece? Em 2019 teve um caso suspeito, aí a gente tem caso suspeito em 2016, em 2012, em 2013, são casos suspeitos, porém esses casos não passaram por análise laboratorial e por causa disso são apenas considerados suspeitos e não casos oficiais como esse de 2004. O que acontece, Vivi? Nesse caso, quem vai explicar bem direitinho isso pra gente vai ser o Divino, né? O subsecretário que tá aqui comigo, o Divino Valério, para explicar direitinho por quê. Tem que ser um exame muito preciso. Não dá para dizer que foi um caso efetivo, esse de 2019, porque não passou pela análise laboratorial do LACEN. E olha só, depois que passa pela análise do LACEN, ainda vai para confirmação. Esse caso, por exemplo, que a gente está tratando aqui, vai lá para Belo Horizonte, minha terrinha natal, para passar lá pelo Ezequiel Dias, que é um laboratório. Então, são duas análises, faz no LACEN e faz lá. Deixa o Divino Valério explicar melhor pra gente, que aí ele conta tudo que ele me contou aqui, porque ele me deu uma aula disso. Boa tarde. Explica pra gente, não dá pra simplesmente um laboratório particular dizer que tá confirmado o caso, não. Tem todo um processo a seguir. Na verdade, isso são dados como doenças raras. O que acontece? Há todo um protocolo a ser seguido e orientado, inclusive pelo Ministério da Saúde. O próprio Ministério da Saúde referenda os laboratórios de referência para confirmar ou não estes casos, para onde são encaminhadas estas amostras. Então, no nosso caso aqui em Brasília, é o LACEN. Neste caso específico, é um diagnóstico pareado, ou seja,
São 2 amostras, nós fizemos esta e vamos fazer a segunda coleta em 15 dias. Isto é levado para o laboratório do Ezequiel Dias, em Belo Horizonte. Tem toda uma metodologia específica, com reagentes muito específicos. Isso não é um exame de rotina, é um exame muito detalhado, com metodologia detalhada, porque uma vez confirmado e homologado o resultado, a Secretaria de Saúde já tem pronto os seus protocolos de resposta, que é fazer varredura, contenção, uma série de outras ações que devam ser tomadas uma vez que é positivado. Mas é importante aqui se tranquilizar a população do Distrito Federal e dizer que o Distrito Federal está preparado. É claro que até o presente momento nós não tivemos nenhum caso de febre maculosa no DF. Mas se nós tivermos, nós estamos preparados, com a rede preparada, com o ponto de resposta na ponta preparado para fazer as respostas oportunas. Agora, a Secretaria só irá fazer qualquer ação com o resultado laboratorial definido, o que não é o caso agora. Mas o que é que nós estamos fazendo então? Nós estamos acompanhando este caso, fazendo a coleta de carrapatos em toda a orla do Lago Sul e nós temos também o movimento Sentinela. O que é isso? O nosso LACEN faz coletas diárias em todos os laboratórios da rede pública e também da rede privada, onde nós estamos monitorando todos esses eventos adversos. Caso haja um diagnóstico destas naturezas, diagnósticos adversos, nós estamos atentos para, em tempo real, intervir e fazer as orientações necessárias. Portanto, não há motivo para alarde, a população pode continuar aproveitando a orla do lago, aproveitando aquela vista belíssima. E caso haja um problema desta natureza, a Secretaria de Saúde irá dar a resposta necessária no tempo correto, mas em cima de evidências científicas. Divino, a gente tem um prazo? Quando é que deve acontecer para a gente ter essa evidência científica? Nós temos uma expectativa protocolar de 30 dias. Tivemos a primeira coleta, daqui 15 dias vamos fazer a segunda coleta. Em 30 dias a gente tem a resposta definitiva. Mas até lá, como eu disse, nós já vamos desencadear uma coleta de carrapatos, identificarmos desses carrapatos se tem a presença da bactéria Rickeldis, e até hoje não foi encontrado, dar uma olhada em toda a orla, fazer mais outras coletas, mas até o momento nada que dê algum tipo de indício para esse tipo de situação foi identificado. E repito, a saúde trabalha em cima de indícios técnicos científicos e até a presente data nada está levando para isto. Agora, é claro, nós também não somos uma ilha perfeita da fantasia. Caso ocorra um caso e este caso seja comprovado, a Secretaria, o governo do Distrito Federal está preparado para dar as respostas necessárias no tempo correto. Olha, Vivi, então como o Divino falou, vai ter aí esse prazo para dar realmente, cravar, bater o martelo se sim ou não. Mas o que a gente tem de informação com relação à mãe da criança aí de 5 anos? Ela fez uma divulgação em um grupo ali de amigas, né, de meninas, onde ela coloca uma mensagem: oi meninas, quero fazer um alerta. Conta que a filha teria brincado lá no pontão e ali começou a questão de ter sido picada por um carrapato. A gente não conseguiu um contato com a mãe dessa criança, porque a grande dúvida é se ela encontrou ou não um carrapatinho no corpo da menina e também quais foram os sintomas que a criança apresentou. A gente não conseguiu contato com ela, as informações que a gente tem foi a de compartilhamento que ela fez em um grupo de mensagens. Um outro ponto é a nota, que não é uma nota, que o hospital informou
confirmou, mas disse que não seria uma nota oficial, mas informações do hospital particular onde essa criança foi atendida, informou que a criança esteve sim internada lá, que teria ficado 5 dias e que todo o protocolo que foi cumprido para a melhora dos sintomas dessa criança foi um protocolo utilizado aí com relação à febre maculosa. Isso é a nota do hospital, que eles chamam de informações e não de nota. Vamos para o Pontão. O Pontão, sim, emitiu uma nota, informou que faz ali, eu até falei com o Valério, o que estão falando, Divino, o que é isso? Porque eles falaram um nome que é difícil, Vivi, eu procurei no Google, porque é tipo pulverizar, como é que é o nome que eu falei, Valério? É pulverização. Mas como é que eles colocaram na nota? Atomização. Atomização. Eu não sabia que era isso, mas descobri. É uma coisa que pulverização. Pronto, é isso. Colocar veneno, é isso? É a aplicação do inseticida através de um produto através de um gás. Pronto, estão vendo? E por isso que, reforçando o que o subsecretário disse, não é qualquer carrapato, gente. O carrapato tem que estar infectado, ele tem que ter uma bactéria. E aí vamos também, que ele até falou o nome difícil também da bactéria, que eu prefiro não repetir. Ricketts. Deus, não vou repetir, Vivi, me recuso. Mas olha só, brincadeiras à parte, o que é sério mesmo é a questão aí de não ter esse alarde, como ele já falou, as pessoas ficarem mais tranquilas, ficarem mais calmas, mas vamos aos sintomas, né? Porque essa doença tem um sintoma. E quais são? São muito parecidos com febre alta, dor de cabeça, manchas no corpo, mas os sintomas, no geral, eles são todos muito parecidos. O ideal, caso haja qualquer sintomas, nesse caso, é procurar um médico. Eu nem gosto muito de ficar referendando sintomas, porque senão todo mundo vai dizer que está com a doença. Já começa até a sentir? Já começa até a sentir. O interessante é não procurar o alarde. Caso a pessoa não esteja bem, ela procure uma das nossas unidades de saúde, é claro, mas eu posso lhe garantir que a Secretaria está preparada, nós temos os postos de saúde, a rede preparada e a Secretaria como um todo alerta e vigilante para atender toda a nossa população. Divino, eu sei para a gente não alarmar, que senão daqui a pouco estou sentindo aqui, né? Enfim, mas quanto tempo depois, né? A gente teve o último caso lá em 2004, mas quanto tempo depois de uma picada tem os sintomas? A pessoa tem que ter identificado uma picada de carrapato. Pode até 15 dias depois, porque eu já vi algumas coisas. 14 dias, né? Mas isso é muito relativo, isso depende muito se é criança, se é adulto, geralmente uns 14 dias. E a coleta de sangue, ela pode ser... A menina que está sendo monitorada já teve uma coleta, você falou que vai ter uma segunda... Daqui 14 dias fará a segunda coleta de sangue. Da criança e será enviado para o Ezequiel Dias para se fazer esse pareamento, né? Mas aí é uma questão de metodologia laboratorial. Então é isso, Vivi. Fique então reforçando aqui o que o Divino já falou. Não é motivo aí para desespero, para pânico. Não é motivo para entrarmos em pânico. Reforço, nós temos mais de 20 anos que houve o último caso confirmado laboratorialmente. Não temos um perfil ambiental para grandes ou para propagação desta enfermidade no Distrito Federal. A vigilância ambiental está atuando diariamente na região ali na orla do lago. Não temos registros desse caso. Nós temos uma vigilância sentinela atuante nos hospitais da região e estamos atentos. Caso haja um caso e este caso for confirmado, a Secretaria também tem um protocolo de controle desses animais. Então, o que nós pedimos é que a população continue tranquila, não há motivos para pânico e que todos sigam normalmente até que a gente tenha aí um caso comprovado e a gente procure, e aí nós daremos as informações que se fizerem necessárias. O que não é o caso agora, porque nós não temos nenhum caso. Seguindo aqui a Secretaria de Saúde, uma dica de mãe, então, quando deixar seu filho brincar, tenha sempre atenção, cuidado com tudo. Cuidado com a água, que pode ser perigoso ali, as brincadeiras perto de água. Cuidado de uma maneira geral,
né, com animais, enfim, de toda a espécie, mas realmente isso vale não só para o Lago Sul, né, Divino, porque a gente tem várias regiões aqui do DF com capivara, né, tem parques, né, por exemplo, até Águas Claras, por exemplo, que está bem longe do lago ali, tem capivara ali pelo parque, e às vezes um alarde no Pontão já faz todo mundo ficar de orelha em pé em outras partes do Distrito Federal também, onde não está a região do lago, mas onde tem capivara circulando. Na verdade, esse trabalho de vigilância, ele ocorre em todo o Distrito Federal. Obrigado pela correção. A Secretaria de Saúde, ela atua em todos os pontos do DF, inclusive na área rural. O Laboratório Central é o nosso laboratório de referência, mas nós temos unidade de Braslândia ao Paranoá, do Gama à Planaltina, e temos equipes volantes percorrendo todas essas regiões e todo o sistema está interligado. Nós estamos vigilantes quanto aos diagnósticos, às coletas e aos meios de transmissão. Obviamente que tudo isso tem um controle, um sistema e um acompanhamento 24 horas por parte da Secretaria de Saúde. Portanto, não há motivos nem para alarde, nem para preocupação. Se a pessoa, por exemplo, tá lá brincando em Águas Claras, que eu falei, né? Que a gente sabe que esse monitoramento é feito em todo o Distrito Federal, tá lá brincando, viu um carrapatinho na criança, o que que faz? Procura um hospital, não é que vai ter febre maculosa, não. Mas precisa ou nem precisa, tira... Na minha infância, gente, eu sou de Belo Horizonte, na minha infância, tinha um carrapatinho, a gente tirava, colocava fogo até. E era isso, seguia a vida. Qual que é a orientação certa? Eu acho Olha, é importante se dizer que carrapatos não é apenas em capivara, gente. Você tem carrapatos em cachorro, cavalo, depende muito do ambiente. Então isso é muito importante ser lembrado. É claro, se você está numa área de mata, principalmente mata ciliar, cerrado, a área mais periférica, principalmente nesse período do ano, é normal, é comum você pegar um ou outro carrapato. Mas isso não é sinônimo, tá certo, de febre maculosa. Pelo contrário, isso é um processo natural. Então você tira ali o animal e não tem esse alarde todo, não. Ou seja, monitora, né? Eu até comentei aqui com o Divino que na época da cobertura do caso Lázaro, eu consegui contar 56 picadas de carrapato de uma única vez no meu corpo, porque a gente andava ali pela mata e muita gente falou, cuidado, febre, febre, mas realmente não tem o alarde todo, porque nem todo carrapato tem a bactéria. E aí foi tudo bem comigo. Carrapato é estrela, tem isso também. Tem que ser o estrela, né? Nem todo carrapato é o carrapato que carrega essa bactéria, tem isso também. Pois é, Então, assim, tem várias situações. O conjunto, para que haja uma transmissão, tem que ter todo um conjunto, toda uma sinergia levando para a transmissão. Não é uma coisa tão simples assim. Ô, subsecretário, eu vou até interromper, Vanessa. Sabe o que Quem está infectado, ele está ouvindo aqui, ele está ouvindo. Né? Então, ô, subsecretário, boa tarde para você. Obrigada aqui por estar trazendo tantas explicações para a gente. Eu até ia comentar especificamente sobre carrapato estrela. Só para a gente entender, nesse caso específico dessa criança, conseguiu se identificar pelo menos se o carrapato que picou essa criança era o estrela ou não? Olha, nós recebemos este caso ontem à tarde. Por volta das 4 horas da tarde foi quando nós fomos informados. E nós já fomos informados já com a amostra sanguínea da criança. Ou seja, nós não recebemos a amostra do carrapato. O que nós estamos fazendo agora, lá no Pontão, é a nossa equipe de varredura, com os nossos biólogos, está fazendo uma coleta. Agora é importante se dizer que naquela região ali toda, a predominância é desses carrapatos de cachorro, é o que mais tem ali na orla do lago. Então nós estamos fazendo um trabalho lá para ver inclusive qual é a predominância desses carrapatos e se tem carrapato estrela muito próximo ali. E se ele tem também a bactéria, ainda tem isso. Ô, Divino, então só aproveitando, porque eu acho que a preocupação maior é até assim, que essa criança, ela foi tratada ali como sendo a febre maculosa, né? Pelo menos na nota do hospital,
fala que o tratamento foi com relação à febre maculosa. Aí isso realmente já chamou a nossa atenção. Você trouxe essa informação para a gente que precisa passar por 2 laboratórios, isso demora um tempinho. E, enquanto isso, vocês estão ali fazendo esse trabalho direto, já para poder identificar esses carrapatos, se estão contaminados ou não, o que traz um alívio para a gente, porque a gente sabe que vocês fazem um trabalho muito bem feito e tem uma expertise enorme em relação a esse assunto. Mas olha, em relação a esses carrapatos, vocês já podem fazer alguma ação específica para poder acabar com esses carrapatos? Tem até esse nome aí que vocês estavam falando, né, que a Vanessa trouxe, que era um nome mais diferente, que eu não sei se tem uma detetização específica. Como é que é feito isso ali para poder trazer essa tranquilidade? Porque a gente está falando que muitas pessoas também vêm de outras regiões ali para o lago para poder aproveitar no fim de semana e de repente vai ficar um pouquinho assustado, fica um pouquinho de medo. Não, tudo depende até da densidade populacional de carrapatos e do estágio desses carrapatos na região. Se é ninfa, se já é adulto, como é que estão. E aí vai depender de uma avaliação dos biólogos nossos que vão lá fazer agora, entendeu? A partir dessa avaliação é que nós vamos definir o que vai ser feito lá. Agora é preciso primeiro que se faça essa avaliação. Outra coisa é se definir qual é o produto, que produto nós vamos utilizar. E essa mesma situação foi feita há um mês atrás no próprio zoológico, onde teve os mesmos rumores que estavam até querendo fechar o zoológico, porque umas crianças pegaram um carrapato no zoológico e já achavam que lá no zoológico também poderia ter febre maculosa. Foi aquele pânico, nós estivemos no zoológico, fizemos coleta, fizemos lá até depois 2 tendas de vacinas. A gente não teve nada disso, foi até um momento muito bom, muito descontraído. Então, assim, tudo isso em função daquele evento que houve em Campinas, e isso gerou no subconsciente também da nossa população, né, essa expectativa, essa correlação do que acontece, capivara, carrapato. Então isso deixou a população muito ansiosa e com uma expectativa muito alta dessa questão de caso. Então há uma associação meio que direta com essa questão da febre maculosa. Mas para nós que trabalhamos com isso no dia a dia, não é bem assim. A gente faz uma análise mais fria, mais metodológica, levamos em consideração não somente a questão dos sinais e sintomas, mas principalmente do histórico, da análise ambiental, da morfologia do carrapato, ou seja, que carrapato que é, da espécime, que bactéria foi encontrada no carrapato, qual a densidade dos carrapatos, qual a distância desses carrapatos da margem até a primeira casa, quantas capivaras que nós estamos encontrando por metro quadrado, quantos casos nós já tivemos, ou seja, nenhum nos últimos 20 anos. Tem inclusive um trabalho científico publicado pela Universidade Católica, trabalho inclusive de doutorados, em que eles fizeram coleta de mais de 50 mil carrapatos na orla do lago e não encontraram nenhum carrapato com a bactéria Richelieu. Então, o que ocorre? São tantas evidências dizendo que não, que a gente tem que pesquisar com muita tranquilidade para dizer que a gente tem casos autóctonos ou não. Divino, desculpa te interromper, a Vivi vai até interagir com a gente, mas eu queria pegar uma caroninha aqui no que ele falou, que eu fiquei com 2 dúvidas. Uma, para explicar para a população, quando aconteceu o caso do zoológico, que eles colocaram tenda de vacina, só para explicar, porque às vezes as pessoas podem estar pensando que é vacina contra a febre maculosa. Só para esclarecer qual era o tipo de vacina. E uma outra carona que eu quero pegar com a Vivi é se esse tipo de pulverização que o Pontão diz que faz pode ser feita pelas próprias administrações regionais, sei lá, dos parques, pelo próprio ambiente particular, público. São as duas coisas. Só explica esse negócio da vacina e a questão da pulverização. Não, na verdade, essa questão da vacina faz parte de um outro programa da Secretaria de Saúde. Nós resolvemos até fazer uma vacinação
lá no zoológico, porque para mostrar a tranquilidade que é o zoológico, é um ponto de encontro, é um local festivo, agradável, seguro. E a vacina é isso, a vacina é festa. E nós aproveitamos para retomar, né, esse movimento de cobertura vacinal e fizemos um ponto de vacina para Covid lá no zoológico, hoje já superado dessas especulações. Esclarecida a vacina, pode fazer a pulverização? A pulverização é uma metodologia, uma técnica de controle que se usa em algumas áreas. Ela depende de uma avaliação biológica e química do espaço, do tempo, de corrente de ar, do produto que se utiliza, para que não haja outros efeitos. Então essa é uma avaliação que tem que ser feita pelos biólogos para se identificar que produto usar, qual a densidade, qual a velocidade, para se ter o resultado que se espera com ele. A gente recomenda fazer isso também dentro de uma metodologia científica e a nossa equipe faz quando identificado a necessidade de fazê-la. Tá vendo, Vivi? Tudo bem certinho aí, né? Tudo bem científico, tanto a análise das amostras de coleta de sangue, quanto a própria pulverização do local ali, com infestação e quantidade, né? Como o Divino falou, espécie, quantidade, que tipo, se é pequenininho, se é grande, e aí eles vão agindo e vão atuando. Vanessa, olha, a gente vai continuar acompanhando esse caso, claro, para saber qual foi o resultado, então, do exame dessa criança, para a gente saber se foi confirmado ou não esse caso e como é que vai ser também o trabalho da Secretaria ao longo desse período. Deixa eu aproveitar só que o Divino está com a gente aqui para poder tirar uma dúvida. A gente está falando de carrapato em Capivaras. Capivara, né, é um dos principais hospedeiros do carrapato estrela, mas quando a gente fala em capivara, muita gente fica se perguntando se elas não estão tomando conta do DF, né, Divino? Porque é impressionante como cada cantinho que a gente vai, elas andam em bando. Outro dia a gente mostrou ali uma família inteira, inclusive, que é um risco, né? Acabou sendo atropelada por conta também dessa história delas virem um pouco aqui para essa área mais urbana. E o governador Ibanez Rocha, num evento agora há pouco, ele comentou da possibilidade de ter um estudo aí de contenção das capivaras. Esse é um trabalho que vocês estão fazendo, que vocês têm essa possibilidade realmente de tentar diminuir um pouco o número de capivaras e como seria isso? Olha, nesse quesito, eu lamento, eu não tenho condições de te responder. Essa é uma área que, se não me engano, quem responde isso bem é os colegas do IBRAM e do meio ambiente. Eles é que cuidam dessa questão da saúde animal. E se não me falha a memória, eles estão fazendo um trabalho, um estudo lá, já também a pedido do governo. Então a gente ficou mais com essa questão da saúde humana, e aí em especial o controle aí da febre maculosa e, se for o caso, aí o controle dos carrapatos. Com relação ao controle populacional das capivaras, aí é uma atuação mais direta do pessoal dos colegas aí do meio ambiente. Eles têm uma qualificação melhor para falar a respeito do tema. Ô, Divino, eu te agradeço demais, aproveitando aqui aí. Obrigado, estou sempre à disposição. E o que eu puder colaborar, a gente está aí para ajudar a população e dar a melhor informação. Reforço aqui o agradecimento da Vivi. Vivi, eu queria só complementar uma coisinha aqui rapidinho, tá? Não temos caso no DF, se Deus quiser não vamos ter também. A gente faz essa oração, graças a Deus a menina tá bem, tá aí brincando e sendo feliz, mas só um alerta aí para não ter uma comoção. Mesmo que tivesse algum caso aqui, febre maculosa não passa de pessoa para pessoa, viu, gente? Só fazendo esse alerta, porque a gente teve uma conversa aqui, uma verdadeira aula aqui, mas só complementando um pontinho que a gente não falou, não passa, tá? De pessoa para pessoa, só mesmo. Com o carrapato, que a gente já explicou que tem que ser uma estrela e que tem que estar com a bactéria e não contamina de uma pessoa para outra, não passa. Não tem caráter, né? explosivo. Não tem caráter explosivo. É isso aí. Muito obrigada, viu, pelas explicações de vocês aí, para deixar a gente mais tranquilo aqui acompanhando esse caso. Divino, um abraço para você também, Vivi, um beijo.
Olha, inclusive, ainda sobre esse caso, né? Assim, eu conversei com a infectologista Eliana Bicudo no podcast Viva Mais, Viva Bem, sobre febre maculosa. Quando teve esse surto que a gente comentou lá no interior de São Paulo e o país todo ficou ali em alerta, preocupado com a doença. E ela, inclusive, deu uma orientação muito importante na hora de tirar um carrapato para evitar que a pessoa seja contaminada. E isso vale para qualquer tipo de carrapato. Vamos ouvir. Nunca é retirar e espremer com a mão o carrapato, caso você encontre algum. Isso é super importante, né? O cuidado na hora de retirar. Como que deve ser? Então, o ideal é que você limpe aquela área com álcool 70, que todos nós temos em casa agora, e que a gente retire com uma pinça de sobrancelha. Evite esmagar, porque lembrando que dentro daquela saliva, daquele tubo digestivo do carrapato, a gente tem a bactéria. Então, se você tiver algum ferimento imperceptível ou ele mesmo te picar na hora, a sua chance de contaminação é nenhuma. De preferência, se você conseguir tirar com uma pinça é ideal, colocar uma luva e a pinça, melhor ainda, para que você não corra o risco de se autocontaminar ao retirar o carrapato. Bom, olha só, você ficou interessado aí em ter mais informação sobre a transmissão, que ali no finzinho, né, você viu que a Vanessa ainda falou, olha, não transmite de pessoa para pessoa, porque é uma dúvida que muitas pessoas têm. A médica também falou sobre isso, a infectologista também falou sobre os sintomas, que depois, né, o subsecretário Divino falou, olha, não vou nem falar muito quais são os sintomas, que é porque quando a gente fala, né, você começa a falar, a pessoa parece que já começa a sentir. Mas é importante saber quais são, até para que, se você foi picado por um carrapato, a gente não sabe identificar ali, se é um carrapato estrela, se não é, e aí começou a sentir alguma coisa que não está muito normal ali, é importante que você procure um médico, inclusive, e lembrar de falar onde que você teve nos últimos tempos, porque os sintomas realmente são tão parecidos, às vezes, com uma gripe, que na hora ali, a última coisa que ele vai pensar que foi um carrapato, que é uma febre maculosa. Então dizer, olha, fui ali numa trilha, estava na beira do lago, fui num churrasco, que tinha ali um monte de grama, tinha um bicho e tal, enfim, vale a pena você realmente relatar. E aí, como é que você faz para ouvir essa entrevista toda? Já está disponível no canal do YouTube do SBT News, também no Spotify, e tem um caminho para você poder seguir aqui. Olha, tem um atalho no nosso Instagram, que você já sabe que é o @SBT Brasília. Aí aqui, bem nesse link que fica na bio, você clica. Na hora que você clicar, já aparecem aqui essas opções. Uma delas é o podcast Viva Mais, Viva Bem. Clicando aqui, você já cai direto nessa lista de episódios que tem sobre vários assuntos que podem te ajudar no dia a dia, inclusive essa entrevista com a infectologista Eliana Bicudo. Então aproveita depois para você dar uma olhadinha lá, que várias coisas podem te ajudar, tá bom? A gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas eu já volto e te convido a continuar comigo, hein? Pra gente conversar até quase 2 da tarde. Beijo, até já! Estamos de volta e eu volto sempre te dando aqui, né, as boas-vindas, porque muita gente chega agora, nosso jornal começa ali 11h40, então muita gente está chegando, seja bem-vindo, é sempre muito bom ter sua companhia. E aí eu também vou mostrar as fotos que vocês estão mandando pra gente, acompanhando a nossa edição do jornal, que é aquele momento que a gente se conecta aqui, se sente muito próximo. O nosso celular, sempre lembrando para vocês, 99623-2421, que eu já te dei, né, aquela dica para salvar aí no seu celular. Se tiver alguma mensagem, alguma sugestão de reportagem também pode mandar pra gente. E a gente vai mostrar aqui, olha, também a nossa rede social, SBT Brasília. Você começa a seguir, também pode mandar mensagem por lá. As fotos que a gente já recebeu, vamos dar uma olhadinha, da Neide, olha. Oi, Vivi, estou te assistindo agora, te adoro, você é linda. Sou Neide do Gama Leste. Neide, obrigada, viu, pelo carinho. Um beijo pra você. Thaís, boa tarde, Viviane. Mais um presente de Deus para nos alegrarmos. Thaís, Taguatinga Sul, mandou ali o IP. Já também dando uma dica para o pessoal que passar por ali, saber mais ou menos onde é, já pode fazer aquela foto instagramável, né? Kleber, eu amo essa família, vocês funcionam como uma música com a grande maestrina Vivi. Adorei aqui essa comparação que você fez. Obrigada, Kleber. Beijo para você. Luiz de França. Boa tarde, Viviane. Aqui é o Luiz de França. Todos os dias assisto o SBT Brasília, tá? De Búzios, do Rio de Janeiro. Ele assiste a gente lá do YouTube, então manda um abraço pro povo aqui de Búzios. Tô mandando, porque muita gente acompanha também aqui o jornal pela rede social, também pelo YouTube. Então, pessoal de Búzios, especialmente aqui pro Luiz França,
Um beijo para todos vocês. Continuem acompanhando a gente aqui, dando essa audiência preciosa. Silvanei, olha, gente, um barato esse daqui. Olha, ele fez uma montagem ali. Boa tarde, Vivi Costa. Silvanei da Taguatinga Norte. Você faz parte das nossas vidas com carinho e responsabilidade. Obrigada, Silvanei. A gente faz mesmo, é uma equipe muito comprometida aqui para trazer a informação com responsabilidade mesmo para vocês, viu? Obrigada. Olha, tem mais uma aqui, Raimundo. Olá, Viviane. Tô ligada assistindo você no jornal. Raimundo, morador de Taguatinga Sul. Tchau. Obrigada, Raimundo. Beijo para você, para todo mundo de Taguatinga Sul também. A gente recebeu várias fotos de hoje. Prometo que amanhã eu mostro aqui, tá bom? Porque a gente tem mais notícias aqui para mostrar. Mas vai mandando, pode mandando que todas elas eu vou mostrando aqui nas nossas edições. Vamos falar aqui do Nota Legal, porque o GDF vai começar a pagar hoje os contribuintes que decidiram receber os valores do programa em dinheiro. São mais de 20 milhões de reais que serão creditados nas contas bancárias até quinta-feira. O repórter Maicon Leão está por dentro desse assunto para atualizar a gente. Esse assunto de dinheiro na conta é sempre muito bom. Eu quero saber se você já está esperando aí que caia e dá uma pingadinha na sua conta. Ô, Maicon, vou te falar que eu estou esperando, é aquele sorteio que já tem data também, que tem até 500 mil reais para receber. Conta pra gente aí como é que a gente faz. Esperando eu tô, viu, Vivi? Mas eu não tô na lista dos beneficiários dessa vez não, viu? Eu tava recém-chegada aqui em Brasília, ainda não tava por dentro do Nota Legal, mas esse ano eu também tô de olho nesse sorteio. Daqui a pouquinho a gente explica mais sobre esse sorteio, mas vamos começar com a notícia boa, que é realmente quem foi beneficiado do Nota Legal no último sorteio. O dinheiro já cai na conta hoje, se você for correntista do BRB ou se for de outras unidades bancárias. Até quinta-feira esse dinheiro vai ser transferido para sua conta para os contribuintes que optaram lá por receber o benefício em dinheiro, Vivi. Então, você participou, fez todo o cadastro, deu certo lá, foi sorteado, porque como você disse, são muitos prêmios, são cerca de 90 mil pessoas beneficiadas pelo programa Nota Legal aí, que é justamente um programa do GDF para incentivar as pessoas a colocarem lá o CPF na nota, para incentivar também os estabelecimentos a emitirem essa nota fiscal. Tem dado certo em outras unidades da federação e aqui no Distrito Federal também. Como você já adiantou, cerca de 20 milhões de reais serão pagos a cerca de 90 mil contribuintes sortudos, né, Vivi? Que conseguiram aí serem sorteados no programa Nota Legal. Quem recebe agora é quem foi sorteado no primeiro sorteio desse ano. Mas agora, vamos falar da parte boa, da parte que você aí de casa, que não está entre os 90 mil sortudos, mas que pode participar do próximo sorteio, que, Vivi, acontece, a gente já tem inclusive a data, está marcado para o dia 21 de dezembro, são cerca de 3 milhões de reais em prêmios. A gente tem uma lista de prêmios aí, um prêmio de 500 mil reais, 2 de 200 mil, 3 de 100 mil, 4 prêmios de 50 mil reais, 10 prêmios de 10 mil reais, 30 prêmios de 5 mil, 50 prêmios de 50 mil reais, 500 prêmios de 200 reais e 12 mil prêmios, Vivi, de 100 reais. Não é possível que com tantos prêmios, no ano que vem não vai pingar nem um pouquinho na minha conta, né? Mas agora, Maicon, tá, como é que faz? Você precisa se inscrever no site do Nota Legal, entra lá, faz o cadastro e a partir daí, Vivi, toda vez que for fazer uma compra, olha, eu quero o CPF na nota, tá? Olha, vou te falar uma coisa, eu espero que caia um pouquinho na sua, na minha também, que eu ainda não fui sorteada. Mas vale a pena, porque eu já conheço várias pessoas, inclusive aqui do SBT, que já foram sorteadas, porque são vários prêmios, né, como o Maicon estava falando. E, Maicon, eu vou te falar um negócio, viu? Já vamos ficar aqui na torcida e pedir, gente, nota fiscal para qualquer valor. Muitas vezes a gente fica assim, é só, né, um valor bem pequenininho, ou comprou alguma coisinha ali, um pão, Vale, porque esse sorteio aí não tem valor específico, não. Vale qualquer nota fiscal, R$2, R$1, tá tudo valendo, né, Maicon? E, Vivi, se não me falha a memória, no ano passado, o prêmio máximo, quem ganhou foi uma compra na farmácia de R$35, se eu não me engano. Tá vendo? Então, olha só, gente, vamos todo mundo pedir sua nota fiscal aí, né, e a gente torcer para poder ser premiado. Obrigada, Maicon. Um beijo para você.
E olha, o dono de uma embarcação que ficou à deriva no Lago Paranoá vai ter que prestar esclarecimentos. A imagem do barco, que não era nada pequeno, ele sendo levado pelo tempo, chamou a atenção de pessoas que frequentam o lago. Elas acionaram as autoridades e militares da Capitania Fluvial de Brasília, foram até o local para poder verificar se tinham vítimas dentro do barco. Quando eles chegaram, o dono já estava lá e disse que a embarcação estava atracada e se soltou sozinha do cais. Por isso, acabou ficando à deriva. Um perigo aí, né? E que bom que ninguém se feriu, né? Foi um acidente ali que a gente não teve vítimas. Ele foi notificado para prestar mais esclarecimentos na Marinha Brasileira. Agora, olha esse caso, um idoso que é cadeirante e o filho dele viram pelo aplicativo do celular, que mostra ali as câmeras de segurança instaladas em casa, que uma dupla estava furtando vários objetos. A gente tem imagens, inclusive, dessas câmeras de segurança e olha, gente, a gente observa ali os dois entrando tranquilamente, inclusive dando uma olhadinha ali, checando o ambiente antes de começar a agir. E eles entram ali, inclusive, com uma sacolinha na mão, parecem até muito tranquilos na hora de entrar nessa casa e nem se preocupam que estavam sendo filmados. Vão ali, abrem a gaveta, enfim, gente, olha, segundo as vítimas, eles ligaram para a polícia militar e nenhuma viatura apareceu. Aí os criminosos acabaram levando tudo que eles podiam. Repórter Vanessa Vitória tem mais detalhes desse caso. Ô Vanessa, que desespero, hein? Imagina, vocês aí também, né? Essa sensação de impotência, de ver ali que a sua casa está sendo furtada. Fruto ali de muito trabalho que você conquistou para colocar lá dentro, dinheiro suado e de repente entram esses bandidos ali, saem levando o que querem e você observando nem conseguiu ali uma ajuda na hora, né, Vanessa? Oi, Vivi. Oi, gente. Deus me livre, viu? Sensação horrível. Ele saiu para levar o pai, mesmo no domingo, para Águas Claras, para um atendimento médico. E eles saíram por volta de 2 horas da tarde e esse caso aconteceu ali por volta de 6h20. As imagens, né, a câmera registra ali que eles ficaram mais ou menos 5, no máximo 7 minutos ali, mas já fizeram limpa. Inclusive, levaram um celular que logo depois, meia hora depois, já estava em Águas Lindas. Agora, Vivi, o que mais chama atenção nisso é que a gente consegue, o telespectador não vai ouvir o áudio, mas tem áudio dos dois agindo ali e, pelo que tudo indica, uma quadrilha de família, sabe por quê? Dentro do carro, do lado de fora, é possível escutar voz de uma mulher e também de uma criança. Ou seja, as pessoas que estavam esperando esse limpa, essa faxina nessa casa, estavam ali dentro do carro, poderia ser uma mulher e uma criança. Tem esse áudio, a voz dá para escutar. Enquanto eles estavam limpando ali, eles inclusive pegam coisas, né, lençóis, objetos para enrolar a televisão, eles levam botijão de gás, eles saem levando tudo o que encontram e essa família já mora lá em Brasília há um tempão e sentiam que ali era muito seguro. Mas no dia, né, tava no entardecer, no domingo, e o fundo da residência por onde eles entraram estava escuro. E aí nenhum vizinho acabou vendo. Eu entrei em contato com uma pessoa que mora lá e ela falou que nesse momento, hoje de manhã, eles estavam fechando essa porta aí, porque eu perguntei, como é que entraram? Arrombaram? Porque a gente vê a facilidade para entrar. Eles abriram a porta com algum objeto que provavelmente pode ser uma chave micha, eles não sabem o que é, mas não danificou, não chegou a arrombar, a quebrar, não teve um esforço. E aí eles vêm pelo fundo, nesse fundo aí é uma área verde, e aí eles entram por ali e fazem realmente o que querem. A família está apreensiva, está fechando essa porta, tá colocando tijolo ali para poder não ter mais esse acesso, mas infelizmente o que eles também ficaram muito chateados, além desse limpa, é que as câmeras têm um sensor de sensibilidade ali que fez com que o dono da casa, o rapaz de 23 anos, recebesse um alerta na hora que eles entraram. E eles realmente chamaram a polícia, que infelizmente não chegou a tempo, não foi, e os criminosos foram embora, levando tudo o que queriam e até o momento não foram presos. Pois é, e a gente procurou a polícia também. A polícia respondeu sobre esse caso, Vivi? Olha, Vivi, a gente não tem uma nota da polícia, não. O que a família disse foi que depois a polícia foi lá, mas depois de muito tempo. Depois que já tinham ido embora, né? A gente sabe que algumas regiões do DF ali não tem, acaba que não tem nem sempre tem um monitoramento próximo, mas enfim, a polícia não disse por que eles não foram.
Obrigada pelas informações, viu, Vanessa? Beijo pra você. E agora, olha só, solta a música pra gente aí, DJ. Ó, me conta, você gosta de Fábio Júnior? Vai ter show esse fim de semana, gente. É a sua chance de ganhar um ingresso e até de conhecer o cantor ali, ó, de pertinho. Já pensou nisso? É que tem coisa que só o SBT faz por você, né? E a gente vai fazer. Então, fica ligadinho no nosso Instagram, que eu sempre mostro pra vocês aqui, que é o @SBTBrasília. E olha, vai rolar um post por lá, hein, com as regras para você poder participar disso daí, conseguir ganhar esse ingresso e conhecer Fábio Júnior ali de pertinho. Já vai pensando aí numa música do Fábio Júnior que já marcou a sua vida, um momento ali interessante para você deixar nos comentários. Já dei aí o bizu. Fica de olho no Instagram, amanhã eu dou os detalhes para você. Obrigada pela companhia, um beijo, até amanhã, uma ótima tarde para você. Só você, eu quero só você.